Boa noite, tudo bem? Vamos conversar hoje sobre... tem umas funções novas aqui, deixa eu ver o que é isso aqui. Tá, joia. A gente vai conversar hoje sobre planejamento de complementação escolar e planejamento... não quero isso aqui não. E planejamento de homeschooling. Por que minha tela tá escura? Novas, gerencie sei lá o que, não quero gerenciar nada disso. Como é que eu volto aqui? Pronto, voltei. Tá chegando o pessoal aí. Novas funções, né? Eu fiquei, sei lá, 1000 anos sem usar esse Instagram direito. Então eu tô boiando aqui, nem sei mais o que faz aqui. Quais são as funções novas? Oi, Thaís, Olivati, Clara Angélica, Paula Marsola, Tiffany. Que beleza! Nossa, quanta gente boa, tô em casa. Josiele... Quem mais tá aí? Jana e a Carol estão aí, olá! Gente, esse tema aqui, vocês gostam muito de falar sobre ele, e eu já tô devendo faz tempo, né? Mas assim, vem enjoo, volta enjoo, eu não tava conseguindo sentar aqui pra falar com vocês de jeito nenhum. Nossa! Essa gestação foi tão puxada, está sendo ainda. Eu tô com cara de russa, olha que elogio, meu Deus. As russas são muito lindas, não dá pra parecer um pé de uma russa. Uma cara de russa fica difícil, mas eu agradeço. A Manu tá aí, tudo bem? Que linda! Lulu Bellini, Mary Ellen, Heloísa Finato. Gente, que bom. A Tuane tá aí, quanta gente boa. Eu trouxe um chá de erva doce duplo. Duplo porque sei lá como vai ser. Pati Cruz, nossa, tem bastante gente das antigas aqui. Dorcas Almeida, nossa, gente, adoro ver a Dorcas aqui. Jordane. Então, gente, eu sei que essa coisa do planejamento, ela é esperada e a gente patina pra caramba com ela, né? Ainda mais quando a gente começa, é muita insegurança. E eu tava pensando agora, Tuane, olha, gente, como é bom ter amigos, né? Essa gente é maravilhosa. Eu tava pensando agora, me arrumando pra vir pra live, pensando assim, como é difícil pra quem entra nesse Instagram, que é um mundo de recortes, imagens, edições, filtros, como é difícil a gente se situar sem ficar ansiosa com essa questão como é que fala? Do planejamento. Mas eu tava pensando também, gente, que olha, quando eu comecei, eu pus uma pilha de livros tão grande aqui, cada tijolão. Quando eu comecei, os livros, assim, eu comprei esse livro aqui em inglês, olha aqui. Gente, olha o tamanho desse livro. Isso aqui é um livro sobre planejamento básico de homeschooling. Assim, era desesperador também você pensar em todas essas coisas, assim. Era desesperador também. Você ler e pensar, nossa, tem tudo isso pra fazer, né? Outro livro que é mega famoso, mas eu já nem li. Eu só pesquisei, porque quando eu comprei esse livro, a gente já tava tinindo aqui. A Mente Bem Treinada, da Susan Weisbauer. Mas então, os livros referência nos Estados Unidos, eles são esses. E só tinha livro. E blog, e site de sei lá quem. Então, não era tão simples assim, entender, fazer aquele caminho para trás e entender o que mudou na educação, o que pode estar faltando na educação do meu filho, né? Não era tão simples. Então, assim, também dava para ficar ansiosa. Eu entendo o que vocês estão passando. E assim, já que eu entrei nesse assunto do nada, antes de começar a falar de planejamento propriamente dito, eu queria que vocês pensassem assim, vocês entram no Instagram das pessoas, aí vocês olham a casa, tá linda aqui, né? Olha que linda a minha casa. Tinham 2 pilhas aqui, tá? Tipo, de um trem que quebrou, aí eu pedi pro Matheus arrumar umas coisas pra mim antes de dormir. Então assim, isso que vocês veem no Instagram não é exatamente o que acontece dentro da casa das pessoas. E o Instagram, ele causa um efeito que eu chamo de efeito cumulativo nas mães, que é o seguinte, eu sei porque se eu não prestar atenção, ele causa em mim também. Olha que eu conheço as casas das pessoas que estão aparecendo no Instagram, né? Eu conheço as histórias, as famílias, as crianças, e causa esse efeito, né? Então você entra lá na página da Marília Coelho e você vê as crianças todas lindas, cantando música, ela afinada, todo mundo tomando suco de laranja e comendo fruta. Aí você fala, nossa, que legal, né? Pô, legal, também gosto de música. Aí você começa a querer colocar, mesmo que você não faça homeschooling, né? Que é o caso da maioria das pessoas aqui. Você começa a querer colocar música na sua casa. Legal.
Aí você entra no perfil, sei lá, da Suzana. Aí a Suzana tem 80 galinhas, ela tem 7 filhos, ela trabalha meio período. Aí você olha e fala assim, meu Deus, essa mulher está estudando gramática, eu vou estudar gramática. Aí você começa a olhar, sei lá, o material de... Aí tem uma delas que, assim, eu faço com todo respeito, né? Que é a Barbie Homeschooler. Que, assim, é tudo que você quer ser. Ela tem a determinação, ela tem a inteligência, ela tem o estudo, ela tem a biblioteca, ela tem o marido que ajuda, ela tem os materiais, ela vai nos sebos, ela tem o quintal, que é a nossa querida Valesca do Montenegro. Aí você entra no perfil dela e eu confesso assim que quando eu descobri o Instagram, eu entrei uma época depois eu falei, isso aqui vai me fazer mal. Porque, gente, se você achar que todas as pessoas têm que ser iguais, ou pior, quando vocês começam a acompanhar vários perfis, vocês acham que vocês têm que ser, tipo, vocês têm que ter o lagarto do quintal da Valesca, o material dos Lusíadas que o marido da Valesca ajuda a fazer, a biblioteca da Valesca, a música da Marília, a paciência da Cássia Kawamura. Vocês vão enlouquecer, porque nenhuma dessas mulheres que vocês estão seguindo, elas têm todas essas qualidades, assim. Então, necessariamente, você vai enlouquecer se fizer isso, porque cada uma brilha em uma coisa, e às vezes você vê, por exemplo, a Valesca não tem bebezinho pequeno, então, graças a Deus, ela consegue formular esses materiais maravilhosos. Então, assim, a gente tem, nenhuma dessas mães que vocês veem aqui, nenhuma delas tem uma realidade perfeita. E assim, todas essas que têm filho pequeno, assim, todas elas têm uma vida cheia de demandas, todas, por mais que tenha ajuda, que tenha faxineira, que tenha eletrodoméstico. O Instagram é um recorte, tá? Então, assim, usem na seguinte medida. Você vem, olha e fala assim, nossa, que interessante esse material da Valesca, puxa vida, eu preciso de um material assim. Aí você vai lá, escolhe aquele material, compra, usa. Entendeu? Acabou. Não precisa achar que você tem que ter um lagarto no quintal, que tem que ter um sagui na árvore na frente da sua casa. Você não precisa ficar pensando que você tem que ter todos os acessórios, entendeu? Da mãe educadora. Não é por aí. Então, primeiro isso, assim, não pirem com essas coisas todas. E eu comecei falando umas coisas nada a ver, assim, né, desabafando. Por quê? Aqui, comecei com a cara e com a coragem. A Dai falou, mas é isso mesmo, né? E se você for ver, a própria Valesca, né, já que eu falei dela, né, que é a rainha, né, a própria Valesca, ela começou com um caderninho de R$1,99 da galinha pintadinha, e é assim mesmo, né? É assim que a gente começa, com o que tem, né? A gente começa com o que tem, a educação dos filhos, né? E a gente tem que confiar um pouco na providência divina. Então, se Deus deu esta mãe para os meus filhos, é porque é deste mármore que ele deseja extrair uma escultura, né? Eu vou ter que ajudar bastante, né? Vou ter que ajudar, né? Aqui, que bom saber, me preocupo com a situação financeira. A gente pode falar sobre isso também. Mas então, eu não quero falar única e exclusivamente sobre homeschooling, porque eu sei que não é a realidade da maioria das pessoas. Mas assim, as coisas caminham paralelamente, né? Nossa, eu comecei tão desabafando, nem falei boa noite direito pra vocês, né? Mas tá bom. Então agora vamos começando dentro do que eu desejava falar pra vocês mesmo, né? Já saiu o desconto pra quem é da primeira turma? Ainda não. Quando abrir a terceira. Então vamos lá. Então o que eu queria falar pra vocês, gente? Se vocês tiverem dúvidas, podem ir mandando as dúvidas aqui no balãozinho tem um balãozinho de perguntas. Vocês podem mandar e depois eu abro pra pergunta, a gente vai conversando, tá joia? Aí a gente vai falando. Mas o que eu queria dizer pra vocês? Assim, primeiro, me chegaram perguntas na caixinha, né? Espero ter visto todas. Mas o que acontece, assim, aqui tem mães que fazem homeschooling, tem mães que querem fazer, tem mães que querem fazer complementação. Então a gente vai tentar fazer um bem bolado aqui e vocês se inspiram de acordo com a realidade de vocês. E já falando sobre isso, assim, falando sobre expectativa e realidade, né, mãe, Barbie homeschooler, né, tudo que você quer ser, todas essas coisas, então a gente tem que pensar o seguinte, todos esses exemplos que a gente vê, então pega aqueles tijolões de livros de educação, tal, tudo que a gente vê tem que servir para nós, para ser filtrado, tem que ver se cabe na sua rotina, se é urgente para você, porque são muitas opções, né? E aí você vai avaliar como cabe, se cabe, como cabe, se você vai ter que adaptar, se serve para você, certo? Porque as pessoas têm limitações, né?
Aí alguém perguntou se a live vai ficar salva, eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Por 24 horas ela vai ficar. Se ela vai ficar salva, eu não sei ainda. Eu estou pensando sobre isso. Por várias coisas, por vários motivos. Mas eu não sei ainda, tá? Mas 24 horas eu seguro ela aqui, com certeza. O que mais? Então, o que vocês têm que pensar? Quando as mães que não fazem homeschooling, elas olham as mães educadoras, ficam pensando assim, puxa vida, olha quanta coisa eu quero fazer. Muita calma nessa hora, porque você tem uma criança que já passou pelo turno escolar e ela vai para o contraturno de estudo. Então, você vai ter que fazer uma adequação no seu horário, na sua rotina, nas expectativas em relação a esta e aquela matéria da escola, entendeu? Você vai ter que fazer uma adequação em relação às expectativas. Então, você vai ter que ver o que é prioridade, o que é mais urgente dentro da circunstância da sua casa, da sua família e, especialmente, de modo especial, a circunstância daquela criança, tá? Daquela criança específica. Tem criança que tem muita facilidade para português, outra para matemática. Então, você vai ter que ver dentro da sua família o que é prioridade, tá? Então, não dá para você querer pegar uma criança no contraturno escolar, aí ela senta, almoça, aí ela senta, estuda 2 horas, faz todas as tarefas, aí você vira para ela e fala assim, agora começou. Vamos ficar 3 horas aqui estudando? Você vai matar a criança, né? Então, ela precisa brincar, ela precisa respirar, ela precisa descansar. Também precisa descansar, não é só brincar, correr, fazer esporte, precisa descansar. Então tem que pensar com sabedoria, com oração, com calma, com reflexão sobre a realidade do seu filho, tá? Então tem que pensar nisso. E pensar quais são as prioridades. Então, existem formas de abordar, por exemplo, língua portuguesa. Existem aspectos da linguagem que são mais importantes para uma criança e menos para outra. Então, se você tem lá, por exemplo, um filho de 8 anos de idade que não tem fluência em leitura, por que cargas d'água você vai ficar brigando com a gramática? Certo? Por que cargas d'água você vai enlouquecer com gramática se ele não tem nem capacidade de abstração ainda? Ele nem consegue abstrair, ficar muito em conceito abstrato. Por que cargas d'água você... Ai, meu marido tá mandando mensagem romântica, te amo também. Pronto, voltei. Então, por que cargas d'água você vai enlouquecer a sua cabeça com gramática? Você entendeu? E mesmo que você queira muito introduzir a gramática naqueles moldes assim, que eu gosto que eu acho super bacana, são assim, qual é o nome das coisas? Então você não fala substantivo, você fala, olha, o nome das coisas, o nome dos seres, o nome dos objetos, vamos procurar nesse texto? Muito bom essa abordagem, mas você, em vez de enlouquecer com isso, você deveria estar pensando, meu filho precisa ganhar fluência em leitura. Então, se o seu filho não tem fluência em leitura, é fluência em leitura primeiro, depois você vê a gramática. Então, a gente tem que ter uma noção da ordem das coisas, certo? Como é que se aprende sobre linguagem? Então, para a pessoa desenvolver a linguagem, ela tem que ter fluência em leitura. Para ter fluência, ela tem que ter sido alfabetizada, certo? Para ser alfabetizada, ela tem que saber falar, mais ou menos, né, quase todos os sons, ou pelo menos ouvir os sons e reconhecer. Então a gente tem todas a gente tem toda essa lógica, essa sequência lógica de conhecimentos que as crianças precisam adquirir. Então você tem que se acalmar um pouco e tentar pensar sobre isso, certo? Então tem formas e formas de abordar. Já falando aqui sobre essa questão, não, mas daqui a pouco eu falo, né? Umas dicas aí para as mães, deixa eu até anotar aqui. Para as mães que têm pouco tempo, mas o que eu posso dizer? Então vamos falar para as mães, vamos começar pelo grande. As mães que têm muito tempo, de que forma elas podem organizar? As mães homeschoolers aí que estavam esperando a live, e a gente já fala para as mães que vão fazer a complementação escolar, mas assim, observem que as coisas elas têm uma gradação, que as coisas têm uma natureza e que elas têm uma ordem. Então a linguagem ela também é muito importante dentro do homeschooling. Então já falando um pouco sobre linguagem aqui. A criança, vamos supor que a criança está ali antes da fluência em leitura. Então vamos colocar aqui, ela está se alfabetizando, está antes da fluência em leitura. E as mães vêm me perguntar, mãe que está com criança na escola, mãe que vai fazer homeschooling, que já está fazendo, mas e as matérias? Bacana. Sim, abrindo um pequeno parênteses aqui, gente, o currículo, ele precisa ser inventado por alguém. O currículo, ele não é como as tábuas dos mandamentos,
que alguém subiu um monte e desceu com elas escritas, né? Olha, está aqui, né? O currículo está aqui. Não é assim que funciona. Então, os currículos, eles sofrem modificações no decorrer da história. E, assim, o que se estuda hoje não é o mesmo que se estudava 20 anos atrás. O que se estudava há 20 anos não é a mesma coisa que se estudava há 100 anos. A educação que eu recebi, o currículo que foi usado comigo, não é o currículo que formou Machado de Assis, por exemplo. Certo? O currículo que formou Machado de Assis não é o currículo que formou São Tomás de Aquino. Então, assim, existem muitas formas de ensinar. O currículo, ele é uma realidade. Esse currículo que a gente vê que leva para o vestibular, hoje, que vai levar para o Enem, ele tem essa finalidade de levar para o Enem, ele não tem a finalidade de educar para que seu filho tenha uma educação parecida com a do Machado de Assis, entendeu? Ele quer que seu filho passe no Enem, então ele tem que ser uma criança, então esse é um currículo que visa levar a uma pontuação de média para cima no Enem. Então esse é o grande objetivo desse currículo, esse é o ponto máximo dele. Então você tem que ver que são objetivos diferentes, que é o que a gente chama de finalidade da educação, né? São objetivos diferentes com currículos diferentes, então não existe o currículo. Então as pessoas às vezes vêm me falar assim, o que eu ensino para o meu filho? Né? Aqui vamos falando por fases, né? O que eu ensino para o meu filho antes da fluência? Quais são as matérias, quais são os materiais? A ideia não é a idade, tá? Até porque a gente tem crianças de 10, 11, 12 anos que às vezes não tem fluência em leitura. A gente tem crianças de 7 anos de idade que tem fluência. Aí eu vou pegar uma criança com fluência em leitura de 7 anos, eu não vou dar o mesmo livro para ela ler que uma criança de 9 que está começando a desenvolver a fluência, certo? Eu vou pegar uma criança de 12 anos que ainda não tem fluência em leitura, não dá para eu pegar um livrinho que eu dei para criança de 7 anos ganhar fluência. Vocês entendem? Então a temática pode ter que mudar um pouco, a linguagem tem que estar parecida, porque vai ter que desenvolver a fluência, mas a temática tem que ser um pouco mais variada. Então, como a temática muda, talvez a linguagem tenha que ser um pouco adaptada, então o ritmo vai ter que ser mais lento, porque a linguagem já vai ser um pouco mais para frentex, né, para criança. Então, assim, não é por idade. Você tem que pensar assim, existe um percurso lógico de aprendizagem, onde meu filho está aqui. E sem desespero, assim, por favor, assim. Ai, nossa, meu filho tem 10 anos e ele não tem fluência em leitura. Ele pega um clássico da literatura, que nem a Ana falou, ele lê e não entende. Tá bom. Mas tá certo isso? Não é o ideal. Se ele tivesse sido estimulado redondinho, provavelmente ele teria ganhado fluência antes. Mas sim, já foi, entendeu? Então é dali que você vai partir. Sofre 5 minutos, depois você lava o rosto, passa um batom, dá uma volta no shopping, né? Como minha mãe dizia quando eu era adolescente, e recomeça, entendeu? Não fica estressando. É isso. Então você vai partir desse lugar. Então meu filho tem 12 anos, não tem fluência em leitura. Legal, você vai trabalhar fluência, pronto. Que ótimo que você diagnosticou. Tem crianças que às vezes passam 15 anos numa escola particular caríssima e elas não têm esse diagnóstico. Os pais tentam complementar, tentam mostrar um livro, tentam comprar um livro, tentam comprar outro, eles não sabem diagnosticar o problema, eles estão vendo que tem um problema. Mas eles levam para a escola não, mas ele está indo bem em português, não, mas ele está entendendo, olha aqui, ele fez a prova e respondeu, tirou 8. E os pais estão vendo que não era a educação que eles queriam que a criança tivesse. Tá aí, o diagnóstico tá aqui nessa linha lógica. Se a gente entender qual é a linha lógica, a gente diagnostica, tá? Então, ainda nessa fase, assim, a criança vai ganhar fluência. Então, o que você tem que pensar, né, em termos de currículo, planejamento, matérias, né? Você tem que pensar o seguinte, esta criança que não tem fluência em leitura, vamos ver o que compensa com essa criança, né? Compensa eu entuchar quilos e quilos de leituras de ciências, história do Brasil, história geral, geografia. Compensa eu entuchar quilos de textos para uma criança que cada vez que lê um texto, ela está tentando entender a frase. Ela está tentando ligar uma palavra na outra e ver qual a relação entre elas. Aí eu dou um texto para ela memorizar vários fatos, interpretar os fatos e responder perguntas e respostas. Então vai ser um trabalho. Vamos dar um passo para trás e ver o que a criança está fazendo. É um trabalho que você faz com a criança desgastante. Então você pega uma criança que não tem capacidade de leitura, pega vários textos didáticos e assim, a cada 45 minutos é um texto novo. Pá, pá, pá.
isso é desgastante para a criança. E assim, a questão não é só ser desgastante, porque se fosse desgastante e produtivo, tava jóia. Mas assim, por que você vai fazer isso se essa criança ainda não tem toda essa capacidade de absorver esse conteúdo? E mais, se quando ela tiver capacidade de absorver esse conteúdo, quando ela tiver fluente para ler poesia infantil do Olavo Bilac, um conto do Bilac, um livro de literatura tipo O Garoto Fazendeiro, da Lauren Gauss Wilder, que tem lá no Clubinho Literário, quando ela tiver fluente para ler O Hobbit, você vai dar um texto de ciências para ela e ela vai achar super interessante. E ela vai ler com interesse, não só entendendo o que ela lê, ela vai achar super legal. Nossa, que interessante, né? Tem todas essas espécies de tubarão, nossa, que interessante. Tem um tubarão que faz tal coisa, né? Pô, tem um tubarão que é malhado, parece sei lá, tem um que chama tubarão tapete, né? Eu manjo de tubarão, que eu li o mesmo livro de tubarão uns 2 anos seguidos todos os dias. Então assim, tem o tubarão tapete, né? Não sei se é carpete ou é tapete, agora já esqueci. Que ele realmente parece com o chão, né? Do fundo do mar, né? Das regiões mais rasas do fundo do mar. Então a criança pode achar aquilo super interessante e ela memoriza, né? E você não precisa ficar se desgastando, vamos lá, tomando da criança. Então a evolução natural é assim, aprender a ler para depois a criança ler para aprender. Então se você exige várias habilidades ao mesmo tempo, então você está exigindo a memorização, está exigindo a compreensão, está exigindo a interpretação de texto, está exigindo conteúdo de matéria, você vai desgastar a criança à toa. Se você investe na linguagem bem desenvolvida, textos de literatura, boa literatura, não é, quando eu falo literatura, é Bilac, quem mais? Bilac, o Cecília Meirelles, Júlio Verne, não é Ziraldo, não é revistinha, não é isso, tá? Então, se você jogar no Google, o Google vai falar pra você que é o Ziraldo, não é. Assim, um abraço pro Ziraldo, tudo de bom, mas assim, não é, o Ziraldo não é clássico da literatura. Clássico da literatura são esses que estão durando. Século XVIII, tá? É essa galera, século XIX, tá bom? É isso, tem que pensar por aí, tá bom? Jardim Secreto, Mágico de Oz, enfim, esses livros aí. E aí, voltando, né? Eu falo mais que a boca. E nessa fase de pré-alfabetização, então você dá uma linguagem forte para a criança, desenvolve com refeições fortes, mas não assim, um balde de comida, né? Mas não é diário de um banana. Em hipótese, assim, diário de um banana, gente, serve para embrulhar a banana, tá? Para não dizer outra coisa, serve para embrulhar a banana. Porque para outra coisa também não serve, né? Muito seco. Mas sim, serve para embrulhar banana, diário de banana. Pelo amor de Deus, por favor. Não é literatura. Em hipótese, né? Serve para enrolar fumo, para enrolar banana. Não é bom. Mas então, você fortalece a linguagem e depois você desenvolve o resto. Então, se você tá com uma criança que precisa ganhar fluência em leitura, então é nisso que você vai investir. É em literatura, tá? Você vai investir em literatura. Então, como, por exemplo, você pega, sei lá, esse é o livro que eu tô aqui, né? Mas ele é um livro só de poesias. Mas tá aqui, ó. Eu tenho esse livro de poesias infantis do Bilac, porém, quem não encontra esse livro, porque esse é da Camila Badi, né? Do Clubinho Literário, ela não vende mais. Fábula, conto de fada, pois também. Você pega um livro desse, um de fábula, de conto de fada, aquele, ó, fabulosos livros coloridos, né? Você pega uma fábula que seja interessante. Você tem uma pá de livro, pega qualquer um desses. Histórias curtas. Você vai desenvolver a linguagem da criança. Então, vai fazer pequenas leituras todos os dias, sei lá, um poema por mês para memorizar, para analisar vocabulário, para aprender a dividir sílaba. Então, assim, o basicão, o simples. O simplão, tá? Tá joia? É o simples. Mas e aí, como é que eu vou ensinar, sei lá, vocês perguntam, né? Mas e a química? A criança nem foi alfabetizada, entendeu? Então, assim, nesta fase de pré-alfabetização, a prioridade é a linguagem. E aí, assim, claro, tem essa parte toda da matemática, mas normalmente essa parte da matemática a gente costuma já pegar um material pronto. Então, ninguém fica perdido com isso. Qual é o material bom? Você vai lá, compra e aplica, né? Você não fica pensando assim, nossa, esse é o material bom, mas qual é a abordagem? Não, você vai lá, pega o material e aplica, né? A coisa se confunde mais quando a gente fala de linguagem, que a gente vê que pega um material às vezes e a criança não ganha fluência em leitura. Então, trabalhem bastante, não só poesia, mas prosa com a criança.
que ela interprete o texto, ela leia pequenos textos todos os dias e te conte o que ela leu. Pelo nível de detalhamento que ela fala, você vai saber se ela está sabendo ou não do que ela está falando, certo? Pela entonação na leitura, então leitura em voz alta. E aqui eu já posso falar para quem não tem possibilidade de fazer homeschooling, está fazendo uma complementação com os filhos. Olha, triste dia em que as pessoas pararam de fazer leitura em voz alta com as crianças. A leitura em voz alta ela é um mecanismo, assim, praticamente quase mágico para ajudar a criança na fluência em leitura. Então, você pega a criança para ler todos os dias, por exemplo. Vou dar um exemplo que é o daqui de casa. Você pega a criança para ler todos os dias o evangelho do dia. Então, a criança é pequenininha, está começando a ler, ela só vai ler 2 frases. Uma frase, daqui a pouco ela está lendo um parágrafo, daqui a pouco ela está lendo o evangelho inteiro. Tem dia que ela está cansada, ela lê menos. Se você começa amanhã no trabalho de fluência e leitura com seu filho, grava um áudio dele, um vídeo dele lendo um texto para você. Faça essa leitura em voz alta todo dia e vá corrigindo. Não, filho, essa palavra é assim, ó, tem uma vírgula ali. Você leu essa frase toda junta, mas ela tem uma quebra no meio, percebe? Mudou o sentido do que você está falando, tal. Daqui a 6 meses, 1 ano, você grava essa criança lendo de novo para você. Só com essa correção de leitura em voz alta. Você já vai ver a diferença na leitura. Então, a leitura em voz alta pode ser feita, por exemplo, você pega lá o livro de fábulas com a criança. Tem fábula do Tolstói, fábula dos livros coloridos, o que você quiser, livro das virtudes, né? Você pega lá a criança para ler, a criança, mas meu filho não gosta de ler. Então você fala para ele, olha, lê só a primeira frase, lê o primeiro parágrafo, lê a primeira página e eu termino de ler. Então você vai lendo junto, faz uma leitura dialogada com a criança. Então todos os dias ela vai subindo um pouquinho. Mecanismo fundamental, gente, leitura em voz alta, olha, santo exercício. Ele vai corrigindo a leitura da criança assim, no dia a dia e de forma palpável, vocês vão perceber, tá? Então era isso que eu queria falar, dessa fase especificamente, né, de pré-alfabetização. Então quando é que em tese seria bom que entrassem as matérias, né, propriamente ditas? Depois que a criança já tem facilidade de ler. Sabe por quê? E aqui eu explico para vocês assim, é a verdade mais simples que existe. Muito simples. Abra você, experimente você abrir tipo um livro, uma fábula desses livros coloridos, ou sei lá, um conto qualquer do Olavo Bilac. Experimente você ler 2 parágrafos desse livro e pense assim. Você olha, lê 2 parágrafos, vê o vocabulário, a estrutura das frases, como elas são bem redigidas. Aí você fecha e pega um livro sobre insetos, por exemplo. Um livro didático sobre insetos. Ou um livro de ciências, desses que normalmente são muito melhores do que os didáticos, inclusive, né? Esses de livraria, Editora Girassol, Ciranda Cultural, pega um desses. E vê lá, um texto minúsculo sobre, sei lá, formiga, que vem numa página cheia de imagens lindas. E assim, é só linguagem coloquial. O seu filho já é fluente em linguagem coloquial, se ele tem 8 anos de idade. Percebe? Ele não precisa que você trabalhe com ele. Turma da Mônica, Tirinha da Mafalda, como várias escolas caríssimas, de ponta, que são as melhores do vestibular, elas fazem com crianças até que estão batendo na porta já estão no meio do fundamental. Então, seu filho não precisa de mais fluência em linguagem coloquial. Ele precisa compreender a linguagem da norma culta, da linguagem culta, certo? Então, quando você mostra para a criança, quando você acostuma ela com linguagem de literatura, texto rico, a criança vai pegar um livro de ciências e vai falar, nossa, que interessante isso aqui sobre a formiga. E é um texto simples para ela. Ela pega um textinho ali sobre o vulcão e fala, nossa, olha que legal isso aqui. Olha, tem uma placa tectônica não sei onde. Aí você vai falar, nossa, o moleque aprendeu placa tectônica. Pois é, porque é uma palavra estranha no meio de um texto inteiro coloquial. Então, para ele é simples, certo? É diferente de pegar um poema e ficar entendendo onde está o verbo, onde está não sei o que o cara quis dizer com essa frase, fez uma inversão de termos, é diferente. Então, a partir do momento que a criança tem fluência em leitura de literatura infanto-juvenil simples, se introduz o livro didático ou o livro de linguagem didática e a criança estuda bem. Então, aí, se a criança já está com essa fluência em leitura, ela lê ali numa boa, você não tem essa preocupação desesperada, tá? Então, eu acho que era isso que eu precisava falar para vocês sobre
essa questão da linguagem. Aí, que mais que eu gostaria de dizer? Qual que seria a base, né, da educação? Então, a gente falou um pouco sobre matemática, que na verdade não tem mistério, né, você tem que pegar um material bom, não tem tantos pra gente indicar, então fica mais fácil ainda saber quais são, porque são pouquíssimos, né, o pessoal me pergunta, né, então, eu gosto muito do material do Sérgio Morcelli e não tá aqui, a gente aguardou, e o material da editora Magnificat, @editora Magnificat, que está reeditando os materiais da Seton Homeschool americana. Então são ótimos materiais. Eles acabam lá para o 5º ano. O Morcelli é excelente, o Morcelli é maravilhoso. Eles acabam lá para o 5º ano. Depois desses, o que existe? No universo homeschooler não existe nada no Brasil. Porém, os livros do Gelson e Eze são bons, tá? Você acha lá na Amazon. Acho que agora eu confundo os nomes, mas acho que é Curso Elementar de Matemática ou Elementos alguma coisa da Matemática. É uma coleção. Então você vai lá, pega o primeiro volume e manda bala, entendeu? É isso. E manda bala. É um livro que é bom. O pessoal da matemática curte, então eu só posso assinar embaixo. Tá joia? Então, aí, o que acontece, assim? A gente não tem como falar isso em uma live porque isso é complexo. Mas, assim, existe uma ordem para a gente estudar as matérias, uma ordem mais ou menos lógica. Então, você não necessariamente precisa de um material didático de história do Brasil, um material didático de história geral. Se você encontrar, é óbvio que é melhor, facilita a sua vida. Porém, a história se ensina como? Pela linha cronológica. Então, você tem que pensar quando as coisas começaram a acontecer. Então, isso acontecer no Gênesis ali, na criação. Então, você pode começar pela criação, pela teoria do Big Bang, pelo não sei o quê, pelo não sei das coisas. Você vai puxando, né? Então, você vai puxando os animais, as plantas, depois os animais, os seres vão ficando mais complexos. Então, você vai por ali. Então, as grandes civilizações da antiguidade. Então, você vai por essa linha, né? O começo da escrita são os sumérios, aí depois você tem ali os judeus, o povo judeu, aí você tem o Egito Antigo, você tem Grécia e Roma, então você vai seguindo essa cadência. E aí tem uma série de materiais que são bons e indicáveis, né? Então você segue nessa sequência, né? O livro do Gênesis é um bom roteiro de estudo de ciências. Ele dá um bom roteiro de estudo de ciências. Você lê com calma, você vai ver que ele é um roteiro excelente de estudo de ciências. Como complementar a educação da criança de 5 anos que frequenta a escola. Aí é aquilo que a gente falou, né? Se ela é uma criança que ela tá na fase de alfabetização, então você vai fortalecer a linguagem. Então o que provavelmente a escola não fará, né? Porque não tá na moda na escola. Ela não fará um trabalho de memorização de poesias, então você vai lá, compra aquele livro da Cecília Meirelles ou isto ou aquilo e lê para o seu filho, olha, vamos decorar. Socorro, eu vou te ver nesse sábado, Socorro, vou te mandar mensagem. Obrigada por estar aqui na live, mandando mensagem, tudo me elogiando, coisa chique. A gente vai se ver no sábado, vou te mandar mensagem. Eu sou meio maluca do WhatsApp, esqueço as coisas, mas eu voltarei. Deixa eu até anotar aqui, mandar mensagem para Socorro. Mas aí, olha só, povo meu. Então, a criança de 5 anos, você vai trabalhar com ela memorização de poesias, você vai trabalhar aquelas atividades. A Socorro é ótima para essas atividades de complementação. Inclusive, gente, já que a gente está falando de complementação escolar, é a especialidade da Socorro, por exemplo, @Lima Socorro. É a especialidade dela. Complementação escolar. Voa, né? Coleguinha da Olinda ali voa nela. Complementação escolar é com ela. Então, aquelas atividades de ligar os pontinhos, puxar daqui para lá, traçado, tudo isso, essas atividades de coordenação motora, né, que precedem a escrita, o exercício dos sons. Então você tem, como é que se diz? Eu gosto muito desse livrinho. Tem um livrinho do Carlos Nadalim, ele agora está no MEC, né, então ele fechou o curso dele faz já uns anos, né, mas tem o curso do Carlos Nadalim, fechou, e aí ele tem o quê? Ele tem, verdade, ele tem uns livrinhos. O que eu tenho aqui, ele tem 2. Eu tenho um livrinho que chama Linha, Agulha, Costura, eu acho que é. Gente, eu sou péssima com esses nomes de livro, eu erro tudo, eu troco os nomes. Mas é isso. E ele vem com umas musiquinhas, um CD de músicas, e é cheio de trava-língua, é cheio de jogos de sons, que são super legais para criança aprender a prestar atenção nos sons, para desenvolver a linguagem, é bem legal.
Ah, e que mais perguntaram? Memorização de oração? Depende da faixa etária, vai ser ótimo, mas com certeza sim. É importante que memorize a linha, agulha e costura, é isso mesmo. É importante que a criança, ela memorize as orações, e ajuda, sim, com certeza ajuda. Ajuda a se memorizar em português, ajuda a se memorizar em inglês, ajuda a se memorizar em latim, melhor ainda. A Karina Bastos, boa aluna, ó, linha, agulha, costura, canção, brincadeira, leitura. O título é todo esse, por isso que eu esqueci. É nada, é porque eu sou meio maluquinha mesmo. Mas é bem legal, tem o livrinho, tem as ilustrações e tem as músicas que as crianças adoram, gente. Mas aí, como é que você complementa, por exemplo, a matemática da criança de 12 anos? Quem quiser complementar, depois de 12 anos não vai ter, mas já fica a dica. Quem quer complementar abaixo de 11 anos tem uma plataforma que chama IXL, de atividades para criança, bem legal, é online. Que eu indicaria? Gelson e Iese, esse mesmo que eu falei, a partir de 12 anos, Gelson e Iese. Por quê? E manda mensagem pro pessoal da editora Magnificat e pro Morcelli, fala para eles se apressarem. Minha filha aprendeu a ler com esse CD, Angelita. Eu brinco que o Francisco aprendeu a falar com as músicas do Nadalim, mas o Francisco já nasceu falando. O Francisco nasceu pronto já. Mas o Francisco desfraudou sozinho, ele aprendeu a falar ouvindo Nadalim, ele é meio assim. Brincadeira, mas é mais um pouco verdade, né? E para adolescentes, tem uma série de materiais aqui. Depois, se vocês mandarem mais perguntas, eu respondo. Em inglês, estamos aqui. Home, English, Home. Agora tá saindo até para adolescente, graças a Deus, hein? Eu falei que a gente tava precisando. Que mais? Então, gente, ó, linguagem, matemática. A matemática pela lógica, pelo ensino da lógica, né? Que ela é uma base de fundamentação lógica. A linguagem, porque ela te dá acesso a tudo, né? Se você não tem acesso à linguagem, você não acessa as matérias, você pode ser manipulado. Se você não tem uma compreensão boa de linguagem, você pode ser manipulado, você será um analfabeto funcional, você vai entender as coisas pelo contexto, ou seja, você não vai entender o texto, você entende o contexto geral, ou seja, você não entende, né? Então a linguagem é básica. O que mais é básico? Meu Deus, será que alguém sabe me responder? Qual é a outra matéria que eu considero fundamental? Matéria, entre aspas, que não é português e não é matemática? Deixa eu ver se vocês são boas alunas. Será que alguém saberá responder? O latim, já vou falar do latim, deixa eu anotar aqui. Aliás, tem ótimas indicações de latim aqui. Como faz uma sequência de alfabetização eficaz? Sequência de alfabetização, já vou falar então, pronto. Ótima pergunta. Catequese. Pronto. Isso, gente. Aliás, deixa eu pegar meus materiais, quero mostrar aqui, que eu achei que não tinha nada, mas tem. Graças a Deus tem. Pronto, achei. Pra eu mostrar umas coisas pra vocês. Depois eu tiro foto e boto na live. Latim entra no campo da linguagem, sem dúvida. E aí, assim, eu não ganho nada pra fazer essa propaganda, eu ganho amigos que são bem formados, tá? Catequese. Já vou falar da catequese, vou abrir um parênteses sobre o latim. Eu tô aqui com o material de latim, que é o mais bonito que existe no planeta, que é o do Josair Bastos, tá? Aprendendo latim. E eu quero mostrar pra vocês, ó, esse material, esse aqui já é pra idade a partir de 8 anos, mas tem material pra pré-alfabetização e alfabetização, tá? Isto aqui, eu considero isso um material muito completo, especial para quem tem família grande, para quem quer estudar latim e quer que as crianças estudem, então para quem quer várias pessoas da família estudando, para quem quer ensinar catequese, para quem quer ensinar oração tradicional para criança. E ele trabalha, que esse aqui é o do Mateus, então ele não tem atividade dessas de discriminação visual, de desenho, de traçado, não tem, mas os para criança pequena tem. Por isso eu considero um material bastante completo. Tem atividade para 1 mês, esse livrinho aqui. E esse aqui, que eu considero que é um livro que já dá para um adulto que não é bom ainda de latim usar, esse aqui é o material da criança a partir de 8 anos, tá? Então, ó, ele tem várias atividades de latim muito, muito boas de gramática. E ele tem, gente, as imagens. Cadê? Sobre o texto, tem uma história sobre o texto. Aliás, esse texto é da Liturgia das Horas. Cadê? Será que eu não pus aqui? Eu não pus as imagens aqui. Olha como eu sou doida. Eu não pus. Então aqui, esse para 8 anos, ele não tem tantas imagens. Mas todas as imagens são desse nível, assim. Então são imagens lindas.
E esse texto, por exemplo, que é do mês passado, porque a gente entrou atrasado. E eu não tenho pressa, eu vou fazendo, então a gente atrasa, depois adianta. Mateus é rápido no latim também, rapidinho ele entra no ritmo. Mas esse texto aqui é um texto da Liturgia das Horas que é lindo, que eu sempre falo pro pessoal rezar antes de dormir, que é maravilhoso, que é uma oração, sabe aquele profeta Simeão, que encontra Maria e José indo levar Jesus para a apresentação no templo? Ele fala: deixai agora o vosso servo ir em paz, conforme prometestes ao Senhor, porque meus olhos viram a vossa salvação, que preparastes ante a face das nações. Então ele fala: agora eu posso morrer em paz, eu vi o Salvador. E essa oração linda é da Liturgia das Horas, que a gente reza na oração da noite. É muito lindo. O pai que não sabe latim aprende junto, igual em inglês. Exatamente. Esse material aqui, esse curso do Aprendendo Latim, eu indico porque ele vem com a catequese, ele vem com as imagens, ele vem com a atividade de manual para criança. É muito bom isso aqui. Ele vem com as aulas do Grados Primos, que é um curso que dá para fazer com criança um pouco maior, assim, 10, 12 anos, e é para adultos, né? Então dá para jovem, criança. Ele vem com o curso de latim pelo Evangelho de São João. Então, olha, e é um material, todo mês vem esses materiais lindos para criança, pré-alfabetização, alfabetização e criança grande. E ó, isso aqui Mateus faz todo dia e ó, top, viu? Dá para rezar em família, então dá para trabalhar a memorização com as crianças. Agora eu perdi várias perguntas que vocês fizeram, porque eu falo mais que a boca. Mas o que eu ia falar? Então, essa importância do latim, aí a gente fala da catequese. Catequese, gente, catequese é, assim, é o coração, né, de tudo. A catequese é porque a gente... O que acontece? A catequese, ela se espalha, igual um perfume, pelas outras matérias. Ela se espalha pela rotina do lar, a catequese bem feita, tá? Ela se espalha pela rotina do lar, ela se espalha nas relações familiares, ela se espalha no coração da criança, na postura da criança perante o estudo, ela se espalha nas atitudes da criança, na consciência da criança. Então, a catequese, ela é o coração, ela é a alma da coisa mesmo, porque ela é o trabalho da alma, né? Então, o estudo da catequese, e aí, quando eu falo catequese, eu não quero dizer que é apenas para a criança memorizar os artigos do credo, os 10 mandamentos, os 7 sacramentos, as não sei quantas virtudes, não sei das que. Não é isso, entendeu? Isso é importante sim e tem que estudar. Porém, não é isso que é a catequese. A catequese é uma vivência do dia a dia. Então, por exemplo, né, eu vou falar aqui, porque outro dia uma amiga me perguntou assim, como que você faz a catequese em casa? Simples, tá? Então, a gente começou a catequese, o Mateus não tinha uma noção, assim, de... Como a gente não tinha uma vivência religiosa séria, do jeito que a gente tem hoje, era tudo meio solto. Então, ele sabia umas coisas, sei lá, Jesus é aquele cara lá da missa, né? Maria é aquela da imagem que eu vejo de vez em quando. Então, era uma coisa meio vaga. Então, a gente começou pela história de Jesus, fizemos uma breve leitura dos principais fatos e acontecimentos da história de Jesus, né? De Jerusalém e do mundo. E aí, a gente passou tudo isso para ele, fechamos tudo isso com a quaresma, e aí a gente começou uma catequese propriamente dita e estudo da história sagrada. E a gente vai fazendo isso ciclicamente. Então agora eu vou retomar Aprendendo Latim o Nome, é isso mesmo, professora Fernanda Carderelli. A gente vai retomar agora a história sagrada. A gente estudou uma vez, estudou outra, agora a gente vai retomar porque a criança esquece, ela fixa algumas coisas, outras ela esquece, ela não memoriza tudo. A maturidade da criança muda, então agora a gente vai retomar os 10 mandamentos, agora a gente vai retomar a catequese da doutrina que ele fez para a primeira comunhão, agora ele está estudando para a crisma. Então essas coisas vão indo e voltando. E o que eu mantenho? Basicão da catequese, todos os dias. Chove, canivete, não chove. A gente lê o Evangelho do dia, e aí eu já indico um aplicativo Topster aqui para vocês, eu vou anotar porque depois vocês vão perguntar lá nas caixinhas, né? Chama Evangelizo. Por que eu indico esse daqui? Tem o Católico Orante também, é bom. Porque o Evangelizo você lê ali na tela do celular. Evangelho do dia, aí você faz assim, ó, vem uma reflexão de algum santo doutor da igreja sobre o tema do evangelho, que é do tamanho da sua mão, assim, o tamanho da tela do seu celular. Uma catequese rápida, né? Catequese a partir de qual idade? Desde que tá na sua barriga. Catequese desde sempre, gente. Aí como? A criança, porque quando a gente pensa a partir de qual idade, a gente está pensando na catequese como memorização de artigos do credo, mandamento, mas não é isso. A catequese da criança, por exemplo, Catarina, que é translocada, tem 2 anos de idade.
O que é a catequese da Catarina? A catequese da Catarina aprendeu a fazer o sinal da cruz. A catequese da Catarina é não ficar bagunçando e fazendo Francisco rir na hora da oração. O que ela não aprende em uma semana, tá? Que é uma criança de 2 anos. Então, a catequese dela é saber quem é Nossa Senhora, então ela vai na igreja, ela vê quem é Jesus, é entender que a Via Sacra está falando de Jesus, essa é a catequese dela. A catequese do Francisco já é outra. É não rir, porque ele sabe que é hora da oração. A Catarina tem 2 anos, ele não tem, ele vai fazer 5. Então a catequese dele é não ficar dando risada, não ficar dando trela para ela. A catequese dele já é saber as orações de cor. Então a catequese dele já é outra, já é rezar a oração bonitinha, já é saber repetir a oração, já é ir na igreja, ó, fica quietinho agora, é a hora da consagração, ó, isso é a catequese dele. Então a gente pega ele no colo, a Catarina no colo na hora que tá fazendo loucura dentro da missa, o que a gente faz? A gente fala, ó, agora, ó, aquele pãozinho vai virar Jesus. Você não vai ver, mas aquele pãozinho vai virar Jesus. Jesus vai estar dentro daquele pãozinho agora. Tá vendo? Ó, por isso tá todo mundo quietinho na missa, ó. Agora tem que ficar quietinho. Não pode brincar agora. Entendeu? Aí a criança brinca de novo. Você... Não é pra beliscar, matar, picar a criança. É pra ir gradativamente ensinando mesmo. Então todo dia tem alguma coisa. Então tem dia que eles estão dando risada, eu falo, então tá bom. Então vocês vão dar risada, então eu vou botar vocês pra dormirem sem rezar. Eu vou rezar só com o Mateus. Aí todo mundo fica quietinho, daqui a pouco já tá rindo. Porque é tudo palhaço, né? Mas tem que ir devagar, você vai levando, né? Então a catequese é a partir de sempre. Levar na igreja para mostrar a via sacra, levar no sacrário para fazer uma oração de 10 segundos, entendeu? Isso tudo é catequese. Reza um terço em família, uma via sacra em família, ou a 7-2 de Nossa Senhora na sexta-feira, chama a criança para vir ver. Então, como que, por exemplo, quando a gente reza o terço aqui, em família, Francisco e a Catarina se organizam, sentam lindos, pegam um terço na mão e ficam 30 segundos sentadinho, quietinho. Depois eles vão acontecendo. Então, quando começa a gritar, ó, não é hora de gritar, agora a gente tá rezando. Mas eu não mato eles, se eles falarem alto, entendeu? Eu vou acostumando devagar. O que eu acho da missa das crianças, putz, eu acho muito zoado, assim. Eu sei que as pessoas fazem de boa vontade, mas assim... A missa, ela é feita, porque eu acho zoado, né? Falei isso até depois magoa o coração das pessoas, mas eu acho mesmo. A missa, ela foi pensada para que ela fosse compreendida pelas pessoas. A missa, ela não é só falada, ela tem uma parte gestual importante. Aliás, que chique, né, Henriqueta, que você tá aqui me vendo falar. Me senti importante. Eu conheço a Henriqueta, lá do Facebook faz tempo, me senti importante. Mas sim... os gestos da missa, senta, levanta, a postura, né? Tudo isso serve, as imagens, a arquitetura, essas coisas que se perderam, né? Uma música calma, tudo isso serve para a criança ir olhando devagar para aquilo que a missa significa. Quando você tira a criança da missa, você tira dela a oportunidade de começar a prestar atenção nisso, né? Então você tira da criança essa oportunidade de começar a prestar atenção na missa. Então ela perde a missa. Na verdade, isso de, entre aspas, missa da criança é de tirar a criança, que é aquele cantinho da missa, né? Ah, também acho que era melhor que não existisse. Eu também acho que era bem melhor. Tanto que começou agora e a gente tem histórias de crianças santas, né? Piedosas, enfim. Já sempre teve, né? E elas não participavam desse tipo de missa, né? E missa especificamente das crianças, aquelas que tem o teatro, tem não sei o que lá, que a minha experiência, a experiência de outras pessoas com quem eu já conversei. Para a criança, gente, a criança tem uma capacidade de concentração baixíssima, baixíssima, sobretudo a criança de 3, 4 anos, tá? Então, assim, se eu, que tenho 41 anos, eu sento numa missa das crianças e eu me desconcentro pra caramba, com música, tablet, pipoca, barulho de celular, filminho, criança que corre, risadinha. Se eu me desconcentro e eu sei o que é a missa, imagina a Catarina, entendeu? Então a gente no começo ia nessas missas, depois a gente começou a perceber que eles ficavam enlouquecidos, porque os nossos filhos não comem na missa, não usam tablet nem fora da missa, eles não brincam com brinquedo dentro da missa. Então, eles ficavam querendo brincar com as outras crianças, formavam rodas de 10 crianças dentro da igreja brincando de carrinho. E como eu falo pro meu filho que ele não vai brincar, que ele vai prestar atenção na missa?
Então, para eles, assim, e para nós que queríamos ensinar o que é a missa para eles, ficava uma coisa infernal. Então, a gente começou a buscar a missa dos velhinhos, na verdade. Então, quanto mais calma a missa, quanto menos música, quanto menos batuque, né, que a percussão, né, tchan, 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 aquela marcação da guitarra, do violão, da bateria, da gaita, do não sei o que, tudo isso bate no nosso corpo, né? Quando você tá numa sala de orquestra, ou quando você entra num lugar, a pessoa começa a tocar o piano, tum, dum, 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 e aquele som repercute, né? Bate nas paredes e faz tudo vibrar, faz a mesma coisa com o seu corpo. Então, uma música alta, uma música com muito bate-cum, ela faz isso com o corpo da criança também. Então, quanto mais repercussão física, mais distração da alma, do espírito. Então, quanto mais você puxa para a sensorialidade, mais você afasta da parte espiritual. E aí, assim, por isso que eu fujo dessas missas com muita música, muita criança, muito teatro, muito não sei o quê, muito pula-pula, sei lá, drone, né, tirolesa. Eu fujo dessas missas porque para as crianças é muito complicado. Eles querem dançar, eles querem pular. E assim, não é esse o propósito, né? Nunca levei brinquedos, então. Sim, eventualmente a criança tá enlouquecida, você se programou mal, dá um brinquedo na mão para ela ficar quieta, essas coisas acontecem. Eu levei as crianças numa missa até outro dia, meu marido tinha trabalhado sábado e domingo. E domingo a gente estava sem o carro, porque ele saiu com o carro para trabalhar. A gente estava de carona com umas pessoas que levaram a gente na missa no fim da tarde. As crianças não tinham dormido à tarde, porque a carona levou a gente para a missa depois de um passeio que todo mundo fez junto, para as crianças. Então eles estavam mortos. Tinha um casal perto de mim que estava olhando com ódio para eles e eu já não sabia mais o que fazer. Eu falei para as crianças, olha, eu vou botar vocês de castigo fora da igreja. Eu vou fazer não sei o que, eu vou fazer não sei o que lá. Para de provocar o Francisco, que ele tá dando risada. Eu falei, gente, assim, o que você faz com essas crianças? Então existem circunstâncias, quando eu vejo criança enlouquecida na missa, eu penso, essa mãe, coitada, Deus abençoe essa mãe, ela precisa de sabedoria. Porque tem dias que realmente, assim, as crianças estão enlouquecidas, você faz o quê? Então, sei lá, você se programou errado pra missa, você tem uma bala na bolsa, você sei lá, fala pra criança, olha, se você ficar quietinha, eu vou te dar uma bala depois da comunhão. Tá bom, tira a bala e manda ela ficar quietinha. Então, são circunstâncias, assim, que são difíceis de julgar. Mas o que a gente fala assim, o ideal é realmente a criança não levar brinquedo pra missa, a criança ela chegar alimentada na missa, né? Ela chegar limpa, né? Não assim toda suada de parque, né? Com uma roupa que condiga com a missa, que explique para ela que a missa é um lugar diferente, que a missa não é um parquinho, que a missa não é ginástica olímpica, certo? Então, mas assim, acontece, gente, às vezes, né? Eu também não dou nada, assim, não levo, não gosto que pegue brinquedo. Às vezes eles pegam e falam assim, você vai segurar o brinquedo, mas não vai brincar. Se você brincar, fizer barulho, eu vou guardar, porque não é para brincar. Mas isso daí são fases. Se você leva brinquedo e dá comida pro seu filho e dá tablet, não vai ser amanhã que seu filho vai ficar quieto na missa sem tablet, sem comida e sem brinquedo. Então você vai ter que armar uma estratégia, né? Então, né, o bom é de manhã, exatamente. Criança alimentada, bem descansada, bem dormida, de banho tomado, missa calma. O ideal é de manhã. E de preferência em algum lugar perto do altar e da porta. Que se der chabu, você sai. Mas voltando, gente, então a catequese ela é o coração de todas as coisas, né? Ela é o coração de todas as coisas. Eu demorei para entender exatamente o que era a catequese, demorei para entender exatamente um pouco, né? Entender a relação dela com o resto do estudo, e é isso mesmo, né? Você precisa que a criança ela saiba ser generosa, que ela saiba se sacrificar, para que ela consiga decorar uma tabuada, para que ela consiga ajudar as pessoas depois de ter estudado uma hora inteira e tá cansada, que ela consiga ajudar o irmãozinho sem brigar, né? Então, a catequese é o coração de tudo e desde sempre. Sempre tem coisas que dá para ensinar para as crianças. Então, outra coisa, né? Para fechar aqui a catequese. Não, tá para lá. Eu tenho uma coleção inteira, mas eles vendem separados. Eu esperei uma mega promoção eu vou falando ainda, viu? Eu sei que já deu o horário da live, mas eu vou continuar. Se avisar o reloginho que é pra fechar, eu fecho e reabro, viu? Porque não deu pra falar tudo que eu queria falar, ainda quero falar mais coisa. Eu falei que ia responder as perguntas, então eu vou responder. Mas assim, livro das histórias dos santos, gente. Como isso impacta a criança? Como impacta? E tem filmes das histórias dos santos também na internet, né? Eu fiquei passando mal, as crianças com virose.
Meu, eles cansaram de ver. Também não foi tão assim, viram umas 5 vezes, vai. Mas assim, nessas últimas férias aí, enjoo, gravidez, não sei o que, eles assistiram várias vezes a história da Santa Terezinha do Menino Jesus. Então, tudo para os pequenininhos aqui em casa é uma Santa Terezinha. Tudo na vida deles é a Santa Terezinha. É linda, eles são apaixonados, é tudo isso. Então, os livros das histórias dos santos, eu indico aqui o da Gisele Pucholobeck, vai ficar salvo por 24 horas com certeza, não sei se eu consigo deixar mais. Mas esses livros da editora Catequeses, para criança, eles têm ilustração bonita, bem bonita, os textos são bons, assim, a linguagem é boa, as histórias não são mínimas, não são muito pequenas, então tem uma história boa sobre cada santo, razoável, dá para você conhecer cada santo, e você pode ler vários dias. Então eu gosto de ler com as crianças durante o almoço. Agora eu tenho que almoçar muito regradamente, né? Então eu tenho que comer todas as coisas, eu tô super saudável por causa da gestação, então eu leio menos, mas eu leio com eles na hora do almoço. Então eu como e em seguida começo a ler para eles. Eles são mais enroladinhos para comer mesmo, né? Então eu leio um trecho de um livro. Então tem esses livros bem bacanas, né? Agora a gente tá lendo o livro da Ceci Coni. Ai, gente, que lindo. Depois eu posto pra vocês verem, é lindo. Mas isso que eu queria falar, sobre as matérias, né? Sobre o que você priorizar. E assim, não conseguiu anotar o nome da autora. Filme de Santa Terezinha tem no YouTube, Marília. Lulu, qual autora agora? Eu já nem sei qual que era que eu tava falando. Editora Catequeses, tem vários livros como fala? De história dos santos. Autora de qual livro, gente? Eu falo tão rápido. Ceci Coni. Ah, sim, Ceci Coni. É isso mesmo. Ceci, aí a Jana escreveu, ó. Home English Home. Ceci com C-E-C-Y. É muito lindo. Nossa, uma gracinha. Ela é uma menininha que desde pequenininha ela conversava com o anjo dela, ela sentia a presença do anjo da guarda. Ah, super gracinha, as crianças amam. Maravilhoso, ganhei de uma amiga, tô adorando. Mas assim, o que mais que eu queria dizer pra vocês? Assim, antes de responder as perguntas, só pra fechar, porque eu queria falar isso e eu acho isso aqui importante pra organização prática das coisas, tá? Aspectos práticos do ensino. Então, como é que você organiza um cronograma de ensino? Vamos pensar. Então, o que você pretende dar durante o ano? Você estabeleceu ali as suas prioridades. Então, você tem ali um material, por exemplo. Já que eu tô só com esse livro perto, vai ser esse aqui. Poesias infantis do Olavo Bilac. Então, esse ano eu vou memorizar 10 poemas do Olavo Bilac e tem 12 meses do ano. Então, eu vou começar em fevereiro, eu vou começar pelo mês de fevereiro. Tá joia? Então, você vai lá. Todo mês você abre aqui e aí você vai fazer a memorização desse livro. Aí eu tenho esse livro do Olavo Bilac, eu tenho, sei lá, livro colorido, livro amarelo, esse livro de ciências e, sei lá, esse material de história, tá? Então o que você vai fazer? Você vai pegar cada um desses livros, vai ver quantos capítulos eles têm, você quer que seu filho aprenda as matérias, você não quer que ele veja tudo em câmera rápida, na velocidade da luz e saiba que aquilo existe, você quer que ele aprenda, certo? Então você vai lá, vai pegar cada um desses livros e vai dizer assim, quantos capítulos tem? Então, sei lá, esse de poemas infantis do Olavo Bilac tem, sei lá, 40 poemas infantis. Você não precisa ver 40 em um ano. Você pode ficar vários anos vendo os poemas infantis do Olavo Bilac. Você vê 10 esse ano, 10 ano que vem, 10 no outro, 10. Você tem 4 anos de poema de qualidade para trabalhar. Aí você tem um livro de história antiga e ele tem 25 capítulos. Então, você pode trabalhar um capítulo por semana. Vamos pensar que são mais ou menos 40 semanas letivas, certo? Então, você pode trabalhar, nossa, mas são 27, são 40 semanas. Vocês vão tirar férias, um dia a criança vai estar doente, no outro dia ela vai estar dispersa e você lê meio capítulo. Então, é melhor sobrar do que faltar mesmo. Então, a gente tem que trabalhar as coisas com uma certa largueza. Ah, não entendi muito bem o nome do livro de matemática. O autor chama Gelson, igual Gilson, só que chama Gelson. Iesi, com 2 Es, italiano. Iesi, 2 Es. Dorcas, beleza, vai ficar 24 horas aqui. Ah, aguardando você para renovar. Tá joia. Não é esse mês, com certeza não é esse mês, mas eu vou avisar, tá bom? Gelson Iesi. Só não é Gilson, mas aqui a Priscila Bittencourt escreveu. Gelson Iesi, isso. Gelson Iesi. Iesi tá perfeitinho. Se você colocar Gilson Iesi na Amazon, ele vai corrigir você. Vai mostrar o Gelson Iesi. Tá joia?
Então, você vai separar essas 40 semanas, você vai pegar os capítulos que você tem e vai trabalhar com a criança. Então, eu vou ter, por exemplo, Ana Paula falou e eu concordei, que a linguagem é o fundamental. Então, a gente vai ter poesia, memorização de poesia todo dia, vai ter, sei lá, leitura em voz alta de 15 minutos por dia todo dia, e vai ter as demais matérias uma vez por semana. Tá bom, aí você vai lá e faz a divisão dos capítulos, tá? Então você pensa quais matérias vai ter em cada dia, né? Quais materiais você vai usar, quanto que a criança aguenta ler mais ou menos para cada aula, né? E aí, às vezes, os pais perguntam, mas o quanto que meu filho tem que aprender? Você tem que pensar, não que ele tem que bater o livro e fechar o livro e ver todos os capítulos. Você tem que pensar que o seu filho precisa entender o que ele lê. Então, se tem 50 capítulos grandes, então talvez você leve 2 anos para ler aquele livro. E que bom, você tem um bom material por 2 anos, né? Então, você trabalha mais a profundidade do que a... Como é que se diz? Nossa, como é ruim estar grávida, gente. O cérebro não funciona. Você trabalha mais a profundidade do que isso aqui. Que não sei dizer o que é. Mas vocês vão trabalhar mais a profundidade, gente. Gravidez é um negócio que mexe com a minha cabeça e meu cérebro fica valendo pela metade. Então, vocês vão trabalhar a profundidade do texto, memorizar, entender, trabalhar os principais tópicos, pedir para a criança recontar o que ela leu, o que ela reescreve. Então, o que você leu em história hoje? Hoje meu filho assistiu uma aula do Edmilson Cruz. Aí eu cheguei para ele e falei assim, que você liste 3 coisas importantes, 3 informações importantes que você viu nessa aula. Ele foi lá, listou. Aí eu falei, agora você vai usar com o máximo detalhamento possível, você vai fazer um resumo dessa aula. Aí ele, quantas linhas eu pulo? 3? Eu olhei para ele e falei, meu amor, você assiste 40 minutos, 1 hora de aula, você pode resumir em 3 linhas, né? Então, detalhe mais, fale mais. Aí ele, tá bom. Então é mais ou menos isso, certo? A criança começa a interpretar mais ou menos com quantos anos? Então, ela começa, se você estimular direitinho, ela vai ganhar fluência em leitura lá depois dos 7 anos de idade. Mesmo que a criança tenha aprendido a ler com 6, com 5, para ganhar essa fluência em leitura que a gente está falando, a criança pegar um texto e entender, é que aí vai variar, né? Você pega, por exemplo, tem aqui anota aí que esse é bom, para criança muito pequenininha, Fábulas do Tolstói. É um livro pequenininho, com ilustração bem bonita. Ela pode ler aquilo, uma criança que acabou de ser alfabetizada, ela pode ler aquilo e entender, porque é um texto pequeno. Então, fluência para aquele livro, ela vai conseguir ter. Agora, se você jogar O Garoto Fazendeiro na mão dela, ela já não vai conseguir ler. Por quê? As orações são maiores, tem parágrafos grandes, tem capítulos grandes, então a criança vai começar a interpretar, ela tem que começar a ganhar fluência, trabalhar a fluência, depois que ela aprende a decodificar. E isso daí, acho que com uns 8 anos, a criança deveria estar com fluência na leitura. Ela deveria ser capaz de pegar, por exemplo, O Garoto Fazendeiro e conseguir ler e entender. Ler um capítulo e dizer para você o que ela leu, assim, olha, eu li aqui 15 minutos desse livro, eu entendi isso aqui, aconteceu isso aqui. Então, é uma média, né? Uma boa média. Alguém perguntou, como que é a sequência da alfabetização? Aí, gente, assim, eu não posso entrar em detalhes extremos, até porque não é a minha área de especialidade, mas assim, o que a gente tem que ter em mente? A sequência lógica da alfabetização, a criança precisa conhecer o som, conhecer a letra correspondente ao som, ela precisa conhecer as sílabas, conhecer as palavras simples, as palavras complexas, as frases simples, as frases complexas, aí frases maiores, parágrafos. Então a sequência lógica do aprendizado é essa. Por isso que eu não sou nenhuma apaixonada pelo construtivismo, que faz exatamente o contrário. Pega um texto gigante e a criança entende pelo contexto. Aí ela vai aprender a ler lendo textos gigantes. Isso é contrário à lógica. A gente começa sempre do menos para o mais. Você não começa ensinando a criança a comer mastigando o torresmo, né? Você ensina para a criança primeiro a papinha, ela mama, depois ela recebe uma papinha, depois ela recebe um pedacinho mole, depois ela recebe um pedacinho mais durinho, né? É a mesma coisa, curso da Olinda, exatamente. Aí lá tem a sequência total, ela fica aulas inteiras falando disso, né? O que mais?
Então, era isso que eu ia falar aqui. Quanto tem que aprender por aula, cada criança tem um ritmo. Era isso que eu ia fechar dizendo, né? Dos aspectos práticos ainda. Então, cada criança tem um ritmo. O importante é que ela aprenda. Então, por exemplo, aqui no quadro de casa, tá escrito ali, todo dia. Vou ler para vocês. Tem 6 pontos escritos ali. Quais as matérias eu estudei hoje? Então, é para o meu filho ir ali e ele ler, tá? Ah, então hoje eu tive, sei lá, História e Latim. Qual o tema dessa aula de História? Ah, o tema da aula de História foi Idade Antiga, Antiguidade. Povos antigos, tá? Resuma a aula. Hoje o professor falou sobre o dilúvio, citou, aí ele falou o nome, eu não vou lembrar, montanha não sei o que, falou do Everest, falou do não sei das quantas, falou de Adão e Eva, falou do Gênesis, falou do dilúvio, tá? Revisar os cadernos usados no dia. Listar 3 tópicos principais da aula que você assistiu em cada matéria. Anotar nos cadernos as dúvidas que surgiram para tirar dúvida com a minha pessoa, né? Cadê? Pronto, agora eu fechei e eu vou responder perguntas e respostas, tá? Então eu vou começar pelo que eu tô vendo aqui. Com 9 anos, quais as matérias priorizar? Então, Darilene, não é por idade. A gente tem que pensar primeiro, volta ali no começo da live que eu falei. Depois você volta lá e vê. Se a criança ela tem fluência em leitura, se ela ganhou fluência em leitura, a partir daí, e aí eu falo de fluência em leitura, volta lá no começo da live, em literatura. Aí, a partir daí, que não é o Ziraldo, né? A partir daí você vai começar a exigir mais das matérias da criança. Então, tem certas coisas que dá para exigir de uma criança porque não requer tanta leitura. Então, por exemplo, memorizar capitais, regiões do Brasil, isso dá para exigir de uma criança que não tem leitura. Agora, não é produtivo uma criança que nem sabe ler, você ficar dando textos sobre o ciclo da água, sobre os insetos, sobre os aracnídeos. Não é produtivo, porque ela está aprendendo a ler e tentando aprender o conteúdo. São muitas coisas ao mesmo tempo. Filho de 6 anos na escola, apresentei as consoantes e as vogais, emprego de cada um. Ele já sabe ler, mas faltam outras consoantes. Ele estuda em escola pública. Como continua? Maria, Olinda Scalabrin, que você tem que ficar de olho. Aliás, mês que vem ela vai falar sobre... Ela vai reabrir o curso dela. Eu sei porque eu tô evitando fazer lançamento junto com ela. Então eu já fiquei sabendo, em abril. Acho que é lá pro dia 12, sei lá, por aí. E ela fala bastante sobre isso. Então, ela tem aula especificamente sobre isso e ela tem aula 1 Tira Dúvidas que ela explica isso aqui. Método positivo? Tá. Vocês fazem umas perguntas, são difíceis. Difíceis não, são longas, de respostas longas. O que eu acho de método positivo? É um desses métodos, como tantos outros, que visam fazer com que o aluno tenha por finalidade, né, da educação, que o aluno passe e seja aprovado no vestibular do Enem. Que era um vestibular péssimo quando começou e hoje parece que é pior, né? Então, sim, o objetivo do Enem não é que seu filho saiba as ideologias, que ele concorde com as ideologias progressistas. O objetivo não tem exigência de análise sintática, de classes gramaticais, ou até a interpretação de texto é bem mitigada a exigência. Normalmente, se você souber qual é a resposta ideologicamente correta, a criança passa. Então, o método positivo ele é voltado para isso. Ele tem ideologia de gênero no material, é famoso por ter ideologia de gênero. É um método baseado no construtivismo, aliás, assim, 99% dos materiais e das escolas de hoje. E aí, abrindo um parênteses, essa linha socioconstrutivista é uma linha toda baseada em Rousseau. Então o pessoal fala, mas a escola do meu filho não é construtivista, ela é montessoriana. O Piaget foi aluno da Montessori, né? Na verdade ele desenvolveu uma certa lógica diferente, mas é mais ou menos o mesmo fundamento, né? Que são os fundamentos da visão rousseauiana do ser humano, que é bem capenga, assim. Fica difícil falar muito sobre isso agora e precisaria explicar um pouquinho. Mas assim, a pedagogia moderna ela é fundamentada em Rousseau, que é da escola naturalista. E tem uma série de problemas com Rousseau, uma série de problemas. É aquele cara lá, né? O homem nasce bom, a sociedade o corrompe. Quer dizer, a criança nasce boa. Ela só precisa de um facilitador, ela não precisa de um professor, ela já tem o conhecimento nela mesma. Ela só precisa que você respeite, na fase certa ela aprende, vai dar tudo certo. Então o professor não intervém, ele não corrige. Que é o que a gente vê nas escolas hoje. Ele não intervém, ele não corrige, ele fala para ela escrever do jeitinho dela e ele fica esperando que de repente
ela comece a perceber que escola escreve com C e não com K, que a escola escreve com E e não com I, que a escola escreve com S e não com C cedilha. Então, assim, ele vai apresentando a palavra várias vezes em textos gigantes, e uma hora, por milagre, a criança vai prestar atenção e vai ver que aquela é a escrita daquela palavra específica, no meio de um texto gigante. E ela vai fazer isso com todas as palavras do texto gigante. Então, assim, a ideia é essa. E aí, a gente poderia conversar um dia sobre isso, mas assim, a questão da finalidade da educação dentro dos currículos, ela altera todo o recorte dos livros, todo o viés educacional, a cosmovisão, né, vamos dizer assim, que perpassa todo o material. E o que a gente mais vê nesses materiais hoje, os pais acham que esses materiais apostilados, essas coisas todas, que eles trazem que eles têm exatamente o conteúdo que eu vi na década de 80 e 90, que você viu na década de 90, e não é bem assim. Então, assim, as crianças hoje, elas chegam no 4º ano do fundamental, elas sabem absolutamente tudo sobre ecologia, tudo sobre pauta ambientalista, tudo, elas sabem todos os conceitos, e elas não sabem, por exemplo, a diferença entre inseto, entre anfíbio e réptil. Mas elas já têm opinião sobre ecossistema, sobre uso de combustíveis fósseis. Não era para ser assim. O certo seria a criança saber onde tem placa tectônica, o que é um vulcão, do que é formada a Terra, né, como são os oceanos, quais são os oceanos, o que é uma península. Isso é o correto. Não adianta a criança não saber o que é uma península e ter uma opinião sobre a poluição do mar. Ela nem sabe quais são os oceanos. Por que ela tem que dar uma opinião sobre os oceanos se ela não sabe nem o que são os oceanos? Ela não sabe nem quais são os animais que estão dentro dos oceanos, ela não sabe nem que um golfinho é um mamífero. Então não é a hora dela opinar, é a hora dela aprender. Então é sempre complicado. A gente, quando coloca o filho na escola, a gente tem que estar sempre de olho aberto, tem que ler o material de cabo a rabo, tem que ficar esperto, tem ideologia de gênero, tem ambientalismo a dar com pau, assim. Então tem que ficar de olho mesmo. E aí eu já vou dar uma dica pra vocês. Sigam a Deia Medrado. Ela manja muito disso daqui. Como continuar complementando em casa. Thalita, como complementar em casa sem ser cansativo? A gente falou isso cheguei agora. A gente falou disso no começo da live. Depois você volta lá e assiste que a gente falou sobre isso daí. Né? Então, assim, você vai ter que priorizar algumas coisas, ver como você vai cobrar a questão da escola, se seu filho tem curso extracurricular, como vai ser isso. E lá a gente falou mais um pouquinho no começo, depois você volta lá. Atividade de traçado, Carol Paixão, isso daí você vai achar, atividades para crianças de 3 anos, ligar imagens, isso mesmo, traçado, desenho, colocar as coisas pintar nos limites. Tem o material da Nina, que é o material mais lindo do mundo para criança dessa idade. Tem o material da Camila Lavor, que é Hoje em Casa, o perfil dela. Tem o material da Adriana Davi, tem Catholic Kids, tem Diário Desescolar, tem bastante material legal. O próprio material do Morcelli, que é de matemática, tem para criança dessa idade, ele trabalha esse tipo de coisa também, é lindinho. Leitura em voz alta de matérias como história, para que a criança não tenha mais contato, não leia, mas tenha contato com a história. A Joyce Navarrete perguntou. Eu acho ótimo, acho ótimo. Dá para você já ir fazendo uma introdução sobre história fazendo assim. Acho excelente. Minha Isabel tem estudo no método positivo, o que você acha? É isso aí que eu falei. Abre o olho, segue a Deia Medrado e aprende, estuda. A gente, quando toma a opção de complementar na escola e ficar de olho, qual que é a questão, né? Onde está o pulo do gato? A gente tem que saber onde estão as ideologias, saber reconhecê-las, saber ensinar para a criança o correto, sem retirar, assim, sem criar de forma discreta, que não faça a criança ter um ranço, né, pelos professores, pela escola, pelo método. Mas a gente tem que saber ensinar para a criança da forma correta, para isso a gente tem que aprender a reconhecer. Então, quem tem criança em escola, fundamental, quem ainda vai fazer homeschooling. Deia Medrado, Edmilson Cruz, fundamental seguir essas pessoas, assim, fundamental. Entender o problema
da linguagem, então segue lá Olinda Scalabrini, esse pessoal que está na ponta de frente, assim, na ponta da lança, assim, vocês têm que seguir esse pessoal, entender, saber reconhecer o problema para saber explicar o certo para o filho. Então vai ter um trabalho de estudo maior ainda do que o das mães que fazem homeschooling, porque elas não precisam reverter nada do que chega, né? After school é complicado, é difícil mesmo. Hoje analfabetos funcionais passam no vestibular. Se passam, gente, né? A gente ainda vai ver a coisa piorar muito. Como fazer com a rotina da criança, a gente falou um pouquinho disso aqui. Assistir os vídeos do professor Felipe Neri no YouTube sobre Rousseau, Montessori e Piaget. Aquilo ali é um curso. Maquiavel Pedagogo é um livro bom para a gente entender onde está a ideologia nos materiais. Criança em educação domiciliar precise, por algum motivo, voltar para a escola. A escola é obrigada a receber a criança na turma? É. Da idade, de acordo com a idade ou não, de acordo com o conhecimento, o nível de conhecimento da criança. Isso daí tá na LDB, eu sou péssima de decorar esses artigos, ainda mais porque eu não exerço mais advocacia, então eu desencanei isso daí, mas tá na LDB, é obrigada sim, por lei, tá? Tem 1 ano e meio. Para começar a se preparar, Jennifer, meu curso, belo resumo. Mas como meu curso não está aberto, eu recomendo a você que comece pela... Tem 2 lives que são lives do meu coração, que estão no destaque lives, inclusive, para você achar fácil. Que é uma live sobre a beleza na educação, com a Nina Viana, e uma live com o professor Felipe Neri sobre currículo. São lives maravilhosas para você começar a estudar. E os destaques aqui, excelente, excelente. Você precisa entender que você tem que se formar. Não é o material que faz a educação da criança, é o formador, é o mestre que faz. 10 maneiras para destruir a imaginação do seu filho, eu não li, mas eu sei mais ou menos quais são elas, esse livro é bom. Pais de olho no material escolar, isso. A ecologia e o ambientalismo, porque assim, ninguém quer queimar as árvores e destruir todos os koalas, né? A Camila dos Anjos falou, né? É a porta de entrada para formar revolucionários, porque... É uma desordem, na verdade, da forma como é ensinado, é uma desordem. Então, você deveria estar aprendendo os elementos da natureza, você está aprendendo a opinar. E é uma opinião, né? Porque existem várias no meio científico a respeito de poluição, de camada de ozônio, e se ensina uma opinião, uma. E aquela ali não pode ser questionada. Todo mundo tem que concordar. E assim, além de ser uma perversão da ordem correta do aprendizado, então você aprende primeiro uma opinião e aprende a repetir aquela opinião. Depois, talvez um dia, se você tiver uma mãe que assiste a live da Ana Paula, você vai aprender que tem que complementar com os elementos da natureza, né? Que já não se ensinam mais na maioria das escolas, né? Ou quando se ensina, eles se ensinam todos embaralhados. Eu peguei isso em materiais de escolas, assim, consideradas boas. Então, em um bimestre é ciclo da água, no próximo é vulcão, aí no outro é oceanos. Nada se relaciona, não tem uma linha lógica, a criança vai ficar enlouquecida, né? Enlouquecida. E aí o que acontece? Você faz uma desordem na vida da cabeça da criança, né? Então o meio ambiente é mais importante que as pessoas estão estorvando o mundo, né? Aí você passa 8, 9 anos falando para a criança que existe um problema de superpopulação, que se vocês jogarem no YouTube vocês vão ver. Se a gente dividir a terra habitável do planeta por todos os habitantes, cada um vai ganhar uma fazenda. Não existe um problema de superpopulação no mundo. Não existe, né? Isso é uma tese malthusiana que já foi derrubada há muito tempo, mas que é interessante que continue sendo ensinada, né? É muito interessante. Então, assim, você passa 9 anos repetindo para a criança que o mundo está em crise, que todo mundo vai morrer, que vai acabar a comida do mundo, que não tem solo para plantar, que não tem recurso hídrico. Aí, você, linda mãe católica, fala pro seu filho que ele tem que casar e ter filhinhos, o que ele vai dizer para você? Que você tá louca. Como você vai dar carne para 3 crianças? Você vai destruir a natureza. Você vai acabar com o mundo. Como que você quer ter 3 filhos? E aí, como você vai penar? Aí você fala, nossa, onde ele aprendeu isso? Então, todos aqueles fios que pareciam soltos, né, de ambientalismo, parecem fios soltos, né, nessa costura, no fim, ali no ensino médio, vai dar uma arrematada. É ali. Aí você arremata com contraceptivo, que faz todo sentido, já que a gente tem que ter pavor de um mundo cheio de crianças, pavor, né, porque vai acabar a comida, vai acabar o mundo, vai explodir tudo vai dar errado. Então,
Por isso que eu falei que tem que entender mesmo de onde vem e para onde vão essas ideologias. Cadê? O que priorizar para criança de 8 anos não é por idade, volta lá no começo da live, é por fase de aprendizado. Tô sempre de olho que é um desserviço, é verdade. Cadê? Ótima pergunta. Cíntia Fresati. Como conduzir os estudos da criança que se recusa a fazer atividades? Enrola, 4 anos. Primeiro aí, ó. Criança de 4 anos. Deixa eu ver que horas são. Eu tenho que responder essas perguntas. 10h30. Criança de 4 anos. Talvez a criança não esteja... ela não esteja mesmo madura o suficiente para se desenvolver e fazer tantas atividades quanto você quer. Então, primeiro avalie se você não está exigindo muito de uma criança de 4 anos, né? E aí que eu posso te dizer, assim, a criança de 4 anos, ela tem uma pequena concentração, às vezes ela não tem muita coordenação motora mesmo. Então, por exemplo, eu tenho um menino de 4 anos aqui. Tem dia que ele fica 50 minutos fazendo atividade, depois ele fica, às vezes, 3 dias, sei lá, ele faz 50 num dia, faz 40 no outro, depois ele fala, hoje eu não quero estudar. Ele não quer estudar, entendeu? Então, ele não quer fazer 40 minutos de atividade todos os dias. Tradicionalmente, as crianças iam para a escola até mais ou menos 40 anos atrás, por 2.000 anos, né, mais de 2.000 anos, até 40 anos atrás, as crianças iam para a escola com 7, 8, 9, 10 anos de idade. Elas não iam para a escola com 4 anos. Isso é uma exigência, é uma necessidade que surge quando a mulher vai massivamente para o mercado de trabalho e a criança não pode ficar sozinha em casa. E aí, como ela vai para a escola, a gente aprende, começa a estimular mais cedo e que bom, né? Então, mas assim, não tenha desespero que a criança, ela aprenda tudo com 4 anos. Então, de repente, ela tá cansada mesmo, pode ser que ela esteja cansada. Aí você vai ter que observar o seu filho se é isso mesmo, né? Se ele tá cansado ou se ele tá, né? Criança de 4 anos às vezes é cedo, talvez com 5 anos ele já se interesse mais. Professora detona na aula de história. Como explicar para o filho que o livro e a professora não estão corretos? Josiane Morgado, estudando. Se você não sabe explicar, por exemplo, se você não sabe explicar para o seu filho que o ambientalismo ensinado, tal qual ele é ensinado, ele mostra uma desordem de valores, então o ser humano está abaixo do mundo, o ser humano vive para servir o mundo, então o ser humano está incomodando neste planeta. Se você não estuda e não consegue explicar isso para o seu filho não vai ter como entender. Então primeiro você tem que saber isso. Então primeiro eu tenho que saber explicar para o meu filho que o ser humano, ele é o auge da criação. Ele é o suprassumo da quintessência, da cereja do bolo. Então não é que ele tenha que devastar o planeta Terra, não é isso. Tanto que nunca nenhum santo foi um devastador da natureza, né? Um destruidor de rios, né? Um massacrador de animais, né? Não existe isso, né? Pessoas ordenadas têm uma relação ordenada com a natureza. Mas o que é uma relação ordenada com a natureza? Saber, né, que assim, multiplicar, dominar e submeter, está lá no Gênesis, né? Então vai lá, come de tudo. Você não tem a mesma dignidade que um cachorro. É evidente isso, né? Então, se a gente não ensina, alguém vai ensinar o contrário, vai ensinar que tem a mesma dignidade que a vaca, que tem a mesma dignidade que o cabrito, né? Alguém vai ensinar que é igual. Se a gente não ensinar, mas para a gente ensinar, a gente tem que saber qual é o certo. Então, por isso que eu falei, seguir o Edmilson Cruz, seguir a professora Deia Medrado, você precisa saber o que está sendo ensinado de errado em história e precisa estudar o certo e saber mostrar para ele. Então, hoje a gente tem Brasil Paralelo, tem um bom conteúdo, a página Senso em Comum fala muito, tem muita indicação de livros de história, eles têm acho que fecha essa semana. Eles estão com um curso de Primeira Guerra Mundial, para quem tem filho adolescente que se interessa por guerra, já vai lá, porque eles estão para fechar. E é assim, não tem nada parecido no planeta Terra. Então tem que estudar, tem que estudar. Se você não souber explicar para o seu filho qual é o problema do ambientalismo, da forma como ele é ensinado, ele vai achar que você é careta, que você é desinformada, porque de fato assim, se a gente não souber explicar, a gente é desinformada mesmo. Então, ele vai achar, nossa, minha mãe não sabe nada, a professora que sabe. E olha, por exemplo, eu tive aula com um professor, sabe aquele cursinho vestibular famosérrimo? Então, esse mesmo. E era o melhor professor de história que tinha, dava aula lá no Tamandaré.
E ele falou que a princesa Isabel era tão desinteressada pela questão negra que ela assinou a Lei Áurea de cabeça para baixo. Eu não sei porque ele falava isso. Eu acho que ele ouviu isso de algum professor e nunca foi conferir, porque ele parecia ser uma pessoa honesta. Não parecia ser um homem mau e mentiroso, ele parecia ser uma pessoa boa. Eu acho que ele estava repetindo uma informação que ele nunca viu. Hoje eu já tive contato com fotos desse documento. É absurdo isso. Eu já tive contato com pessoas que estudaram a história da princesa Isabel e assim, a história dela, ela se ferrou politicamente por causa dessa postura. Mas sim, se eu não souber disso e eu não sabia, eu acreditei. Então eu não sabia. Ele falou isso e eu fiquei, ué, deve ser, né? O cara é formado pela USP em História. Ele dá aula lá no Tamandaré. Deve ser verdade, ué. Por que ele mentiria? Ele parece uma pessoa honesta. Mentindo, de fato, ele não parecia estar, né? Mas ele não sabia também. Então tem que estudar, não tem jeito. Colocaria o filho no colégio de São José? Colocaria. Sem sombra de dúvida. Inclusive, se eu tivesse colocado em uma escola, eu colocaria numa dessas. Desse nível aí. Colocaria sem sombra de dúvida. Colocaria fácil. Nossa, fácil. Essas escolas são maravilhosas. A água vai acabar, é isso aí. É isso aí. Ana Gazzaroli, a água tá pra acabar. Cadê? Cadê? Deixa eu ver agora onde estão as perguntas aqui. Deixa eu abrir. Tá. Outro país, ensino muito fraco, retirei os filhos da escola por causa daquilo que, do inominável, a doença inominável, perdida no conteúdo. Começar por onde? Começar por onde? Então, vou falar, tem um destaque meu, chama Partir do Zero. E lá eu vou mencionar, nesse destaque eu menciono também a live da Nina e essa do professor Felipe Neri, que assim, são excelentes. E assim, por que eu tô falando do meu curso? É lógico que eu quero vender meu curso, mas não é só por isso. É porque quando eu fiz esse curso, eu fiz justamente, já vou explicar, né? Não tô vendendo hoje, mas eu tenho que explicar. Porque eu falei do meu curso. Quando eu fiz esse curso, por que eu fiz? Eu vim pro Instagram para ajudar o pessoal e aí eu comecei a receber muita mensagem por direct. Chegou num ponto que eu ajudava as pessoas. Aí eu falei, bom, eu não consigo ajudar todas, agora eu vou estabelecer um critério. Aí eu comecei a responder mais por direct as pessoas que eram da minha cidade. Chegou num ponto que a coisa ficou meio grande. Aí eu falei pro meu marido, olha, eu não consigo atender todas as pessoas, realmente é hora de fazer um curso para abrir para todo mundo. E aí eu coloquei no curso o que eu estudei, né, esses livros, esses tijolões aqui, todos que eu trouxe aqui, ensinando Trivium, esse aqui da Laura Berquist, que eu gosto, de currículo. Eu fui estudando todos esses livros, fui lendo, fui vendo currículo da Rússia, currículo dos Estados Unidos, currículo da escola tal, currículo do Objetivo, do ângulo, da escola pública. Eu fui montando tudo isso, fui estudando, continuei estudando, né, nos últimos anos que eu fui acompanhando a educação do meu filho mais de perto, e eu fui percebendo o que era importante para uma família começar a regrar, a organizar, a ordenar os estudos dos filhos e complementar ou fazer o homeschooling. E aí eu fiz o curso para facilitar. Por quê? Eu fiquei assim uns 6 meses, 1 ano pesquisando loucamente, até de madrugada na internet, vendo livro, tentando descobrir quem estava falando besteira, quem sabia do que estava falando, quem tinha razão, quais cursos eram bons. E eu dei sorte de cair no professor Felipe Neri, que é o maior pedagogo do Brasil, assim, mas de longe. Não tem ninguém que chegue perto do dedinho do pé dele. Assim, de longe é ele, assim. E tanto que, se vocês observarem bem, assim, a maioria das pessoas que eu indico aqui são alunos dele ou ligados a ele, porque esta é a linha de educação que eu considero que é a melhor. Tá tudo ligado a ele. Então, assim, se não tá ligado a ele, dificilmente tá acertando por acaso, normalmente, porque é difícil mesmo acertar tudo isso aqui que a gente tá falando. Eu devo, se não tudo, 90% para ele. Foi ele que me abriu as portas, que me deu bibliografia, que foi me tirando dúvida, que foi me colocando os princípios corretos na cabeça e me ajudando com toda a paciência do mundo. Então, assim, mas foi um trabalho longo e aí eu coloco tudo isso no curso, assim, para a pessoa não ter que perder esse tempo de ficar ensandecida, madrugando na internet, pesquisando, lê um livro, lê outro, compra um livro, aí não era aquele livro que você precisava, aí você vê uma live e descobre que aquele livro que você comprou não é tão importante. Mais importante é aquele que a Ana indicou, aí você vai lá e compra R$50, começa a ler, chega no meio, o livro não se adapta à sua realidade, aí você quer chorar, aí você já não sabe, manda uma pergunta na caixinha, a Ana responde 3 meses depois. Então, assim, para você não perder esse tempo enlouquecedor, o curso, ele existe para isso. Então, para trabalhar,
todos esses princípios para que você não fique dependente de método, material, para que você aprenda a avaliar o que é um material bom, o que é um método bom, o que eu posso usar ou não desse material, entendeu? Então é para isso o curso, para você ficar, como é que eu posso dizer? Para você ficar autônoma, não ficar dependendo de 1000 dicas da internet, 1000 mães do Instagram, é para você focar. Os princípios corretos da educação que sempre funcionou são esses daqui. Esses são os critérios de educação que servem para todos os seus filhos. Se você tiver 250 filhos, 300 alunos, se você tiver 15 sobrinhos que você vai ensinar, esses princípios servem para todos, eles não são para um ou outro. Você vai conseguir aplicar e adaptar para todos. Método Piaget, então o Piaget ele é da linha naturalista também, ele é pupilinho, né? Ele é cria da Montessori, é uma ideia um pouco diferente da Montessori, eu acho péssimo, assim. Péssimo. É isso que a gente tem nas escolas hoje, essa educação, assim, do seu jeitinho, o professor, ele não ensina, ele é um facilitador, a criança escreve do jeitinho dela, você não pode corrigir, a criança, ela é boazinha, então ela vai aprender tudo sozinha. É um dos pais do socioconstrutivismo, é isso mesmo, foi aluno da Montessori. Tá, então começa pelos destaques e pela live e pelo curso. Cadê? Como faço com todo o planejamento? Aí tu precisa do curso, minha rainha. Aí tu precisa do curso. Aí fica complicado. Aí complica. Todo o planejamento aí complica. Como eu faria? Putz, eu falo 10 horas sobre isso no curso. Lá eu explico. Cadê? Fui alfabetizada no método Montessori. Érica, sabia que a melhor alfabetização daqui da minha cidade, a melhor, de longe, os filhos dos professores, dos donos do Ângulo, do Poliedro, todos vão ser alfabetizados nessa escola, é uma montessoriana. Por quê? Porque eu até conversei com a diretora, a coordenadora pedagógica de lá, ela me falou várias coisas interessantes sobre Montessori e Piaget, inclusive. Né? Que, assim, eu não sigo, ela segue, mas foi uma conversa maravilhosa, uma mulher super interessante. Super gente boa, ela é uma pessoa bem interessante, gostoso de ouvir, uma mulher inteligente. E ela está nessa escola há décadas, ela foi fundadora, né, da escola, e eles seguem o método fônico. Aqui, na escola montessoriana, eles seguem o método fônico. Então, diferente das outras escolas que foram estragadas pelo método mais recente, né? Eles mantiveram o método fônico até agora. Então, assim, que é um método bom, né? Se for pensar dentro dos métodos, esse de letramento é tristeza, choro e ranger de dentes. Como lida com um temperamento diferente dos filhos na hora dos estudos? Mais velho precisando de atenção, mas a mais nova quer rasgar tudo. É verdade. Deixa eu tomar meu chá aqui para me preparar para falar mal dos temperamentos. O chá já esfriou, né? Mas continua trazendo benefícios para o meu corpício. Então, na verdade, assim, tem algumas coisas que, quando a gente sabe o temperamento da criança, tem algumas coisas que facilitam. Então, a gente tem estratégias, né? Então, por exemplo, o Francisco aqui, eu tenho ele apesar dele ser super simpático, tem gente que acha que ele é sanguíneo, ele é uma criança zero distraída. Eu convivi com sanguíneo minha vida inteira. Achar um sanguíneo que não seja distraído, que seja focadaço, é difícil, hein? Então, até agora, o nosso diagnóstico é que, assim, ele nasceu sem coração, assim, tipo, ele já nasceu velho, depois ele foi ficando amoroso porque a gente foi ensinando. Então, assim, ele é um colérico que está sendo bem treinado, mas ele é um coleriquinho. Então, assim, o Francisco, ele estorva mesmo, ele é menino, ele tá saltando na testosterona e ele estorva. Então, tem dias que ele vai, é uma maravilha, ele não dá problema pra ninguém, é uma criança independente, aquela coisa linda, você fala, nossa, que menino maravilhoso. Tem outros dias que ele fica provocando todo mundo, então ele fica imitando, aí ele pega uma coisa, cutuca, empurra, ele fica vendo se a pessoa tá irritada ou não e se divertindo. Então, assim, ele fica que nem um saci. E aí, o que eu faço? Com o temperamento dele, eu tiro ele da situação, que eu falo, não vai dar certo, esse moleque ele precisa gastar energia, então vou dar uma volta com ele. Pego uma atividade, chego lá no roteiro de aula do Matheus e falo assim, ó filho, agora você faz tal atividade, eu vou dar uma volta com esse sagui, quando eu voltar, aí eu te explico tal coisa, porque agora não vai rolar, ele vai ficar estorvando ou você, ou a mim, ou a irmã.
E aí, de qualquer forma, eu vou ter que ficar em cima dele, né, fazendo sombra. Aí eu tiro. Ou então, se eu tô, sei lá, tô picando uma fruta, eu pego uma faquinha, um não sei o que, sei lá, mando ele lavar a louça, porque colérico ocupado é colérico feliz. Então, assim, eu dou ocupações para ele. Eu retiro ele do foco, para que ele não seja o olho do furacão, eu retiro ele do ambiente e dou atividade para ele, eu dou gasto de energia. Ele precisa ser retirado, dar uma atividade ou fazer ele gastar energia, não tem jeito. Então, assim, tem que aproveitar o que cada um tem de bom, né? Então, eu sabendo que ele tem esse lado que ele gosta de fazer coisas, às vezes eu falo, olha, você não ajuda a sua irmã ali, que tá precisando de tal coisa, ele vai lá e ajuda, que ele gosta de fazer, gosta de saber, de mostrar que sabe as coisas, né? Então, tem todas essas coisas. A mais nova quer rasgar tudo. Que ela deve ser bem pequenininha, né? Então, tem muitas coisas que a gente vai fazendo devagarzinho e vai adaptando a criança. Então, se ela tá numa fase que ela não consegue segurar, ela rasga, então às vezes você dá alguma coisa para ela rasgar mesmo. Ela quer rasgar? Então imprime, sei lá, umas fotos aí, sei lá, de sei lá quem da família e dá para ela pintar, dá para ela rasgar. Dá, por exemplo, eu não sei se a sua filha é atentada, né? Mas se ela não for, você não vai botar no nariz, no ouvido, não vai engolir, você dá, sei lá, grão de bico para ela tirar de um pote e colocar no outro. Então, esses dias o Francisco encasquetou que ele queria passar fita crepe em todos os brinquedos. Então, ele quer montar brinquedos novos com fita crepe. Eu fiquei olhando aquilo, fiquei pensando, gente, fita crepe não é brinquedo. Mas eu olhei bem e falei assim, eu olhei primeiro, achei ruim, depois eu olhei e falei assim, gente, olha o movimento de pinça do menino. Então, ele vai lá, pega, puxa, corta. Vai lá, pega, puxa, corta. Eu falei, não, tá ótimo. Vai lá, vai pinçando, vai. Aí eu seguro, dou um pouquinho, seguro. Então, assim, tem atividades que, dependendo da idade, você pode fazer. A Catarina, assim, ela vê o Francisco fazendo atividade. Ele não faz sempre, mas ela vê ele fazendo. Ela vê o Matheus fazendo, ela não sabe fazer, mas ela quer fazer. Então, ela quer pintar, e ela pinta todas as coisas. Então, ela pega o meu caderno, ela pega os livros da gente, ela quer pintar. Então, devagar eu vou falando, olha, você quer desenhar? Então, tá aqui o seu estojinho, tá aqui o que você pode usar, e tá aqui o seu papelzinho, o seu livrinho. Aí, comprei um caderninho pra ela. Então, às vezes, você tem que lidar dessa forma. E mais uma coisa, Lidia Vaz, você tem que ver que quando as crianças acabam de comer, elas estão com um tempo de calma, paz e serenidade. E esse é um bom horário para você dar atenção para a criança mais velha. Esse é um horário bom. O planejamento do curso é muito bom. Ah, obrigada! Vê Cris Soares. Tá esperando pelo seu curso, Fernanda. Você vai gostar, viu? Putz, pior que você vai gostar. Cadê? Minha sanguínea, pior não, melhor, né? Minha sanguínea também é concentrada. Vixe, olha, é difícil, viu? Sanguínea concentrada, mas o Francisco não é, ele é muito, não é sanguíneo. Eu acho que não. Eu acho que ele é bem coleriquinho, na verdade. Sanguíneo de 7 anos se apresenta na fúria. É testosterona, né? Não destrói o sanguíneo. Cara, sanguíneo é um bichinho muito engraçado. Sanguíneos são maravilhosos, são muito engraçados. Deixa eu ver, tem mais pergunta aqui, eu acho. Aí nós encerramos, cadê? Isso aqui foi uma pergunta boa, isso aqui. Não, acho que tem mais algumas. Tenho dificuldade com planejamento, pois ao perceber uma lacuna, por exemplo, de matemática... tinha outra pergunta junto aqui. Percebi uma lacuna de matemática e aí sumiu o resto da pergunta, mas eu lembro o que era. Não é isso aqui não. Percebi a lacuna de matemática, o que eu faço? Eu tenho lacunas de matemática, essa era a pergunta. Bom, aquilo que eu falei antes continua valendo, precisa saber. Então, se você vai ensinar a regra de 3, você tem que saber a regra de 3. Então, por exemplo, eu aprendi muito mal algum aspecto ali da divisão com vírgula. Eu lembro até que quando eu cheguei no cursinho, teve um professor que falou assim, alunos da escola tal, todos vocês estão errando esse exercício de divisão, que tem vírgula nesse lugar. Vocês todos estão errando a vírgula, e eu vou explicar por quê, que vocês aprenderam errado. E aí eu achei curioso, quando chegou na hora de ensinar para o Matheus, eu falei, gente, eu não sei explicar o motivo, eu aprendi o certo, porque depois alguém veio e me explicou, olha, faz assim, mas eu falei, eu não lembro qual era o fundamento matemático, porque eu aprendi isso, mudei, e o professor só falou qual era o certo, ele me falou, olha, é por isso. Aí eu entrei no YouTube e comecei a ver, divisão de decimais, aí vi vários vídeos, até eu achei um que explicou exatamente o que eu precisava saber, eu falei, olha, que ótimo. Eu anotei a explicação, mostrei para o meu filho, eu falei, olha, isso aqui você tem que fazer dessa forma por este motivo, vou te mostrar.
porque eu sabia fazer, mas eu não sabia explicar. Então eu falava assim, agora quando acontece isso, você tem que pôr uma vírgula aqui. Aí ele ficou assim. Aí eu mesmo fiquei, não, peraí que eu já volto, né? Porque não basta. Então a gente tem que ter uma noção. Então se você não sabe o conteúdo, ou você precisa buscar saber, ou você precisa terceirizar de alguma forma. Aí eu indiquei aquela plataforma XL, que vai até o 6º ano só. Eu acho que só até o 6º ano. E aí tem esses materiais, alguns deles são mais ou menos explicativos, né? Esses que eu falei, eles são mais ou menos, eles são graduais, então eles vão explicando as coisas devagarzinho. Então é uma boa, mas tem que estudar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Eu acho que eram só essas as perguntas. Se alguém ainda tiver mais alguma coisa, aqui. Tem algo a falar sobre... Opa, peraí, cancelar. Tem algo a falar sobre o material do Instituto Cidade de Deus? É um material completo, ou seja, ele tem para todas as séries, tem se propõe a ter todas as matérias, né? Repito que sei e falo que foi porque Deus quis. É isso. É porque Deus quis assim, ele gosta dessa divisão. Tem algo a falar sobre o Instituto Cidade de Deus? É um material bom, são pessoas sérias, eles entenderam o problema da educação moderna, e eu conheço várias pessoas que usam e gostam. Eu nunca optei por usar, porque eu sei que eles usam mais textos, assim, eles não usam tanto literatura, e assim, eu tô fazendo um clube de leitura, né, gente? Assim, eu sou apaixonada por literatura, né? Eu gosto muito de literatura, tanto que eu falo, né, puxa, quando as crianças todas se formarem, elas saírem de casa, eu vou fazer corte e costura, eu vou fazer curso de gastronomia e vou ficar lendo literatura, estudando idiomas, é o que eu gosto de fazer. Latim a partir de qual idade, Leandro? Eu mostrei um material no começo da live. Vou mostrar para você que é um retardatário, porque é um material muito bom. Tá aqui, Aprendendo Latim, do Josair Bastos. Esse aqui, ó, é nível 1, que é a partir de 8 anos para frente. Eu expliquei mais no começo da live, mas esse material ele tem para pré-alfabetização e alfabetização, para adultos e para jovens. Tem oração, tem atividade de traçado, de coordenação motora, de pintura, tem de cards para organizar, então organização espacial, muito bom, dá para usar com a família inteira. Acho que se a criança consegue memorizar, se ela consegue ouvir uma oração, tentar memorizar, já consegue segurar o lápis e se interessa por atividades, já dá para fazer. Mas Instituto Cidade de Deus é um material bom, que eu ia dizer isso, eu adoro literatura, então assim, eu acho que o conhecimento humano, ele não se esgota só no estudo bíblico, nas histórias dos santos. Eu gosto demais da literatura e eu acho que ela é muito importante, inclusive para a gente entender melhor, para meditar melhor sobre as verdades bíblicas, né? Eu acho que você conhecer a alma humana da forma como a literatura do século XIX, ela ensina pra gente, ela mostra pra gente, ajuda demais. Então eu gosto demais de literatura, eu queria que os meus filhos amassem de literatura. Então quando eu vi esse material, eu falei, poxa, mas vai me dar um trabalho dobrado isso aí, que eu vou comprar um material que é, sim, relativamente caro, né, um material de preço bom, e ele não vai trabalhar a literatura que eu gostaria que trabalhasse, né. Mas eu não vi o material inteiro, né? Eu acho que é um material bom, não é um material ruim. O material do Instituto Cidade de Deus de forma nenhuma. Conheço um monte de gente que usa e adora. Eu não acho ruim, eu indico, inclusive. Ele tá na minha lista de materiais lá, que eu tenho um modelinho de currículo, né? No meu curso, e ele tá lá porque eu considero que é um material bom, tá? Não acho que é um material ruim, estou falando porque que eu não uso, né? Vou responder, não é sobre currículo, mas eu vou responder. Não tem data ainda, porque eu tô terminando de editar e entrar na plataforma, estão terminando de editar e entrar na plataforma as últimas aulas da segunda turma, ainda falta o aulão Tira Dúvidas e uma aula ao vivo sobre casamento. Quando eu fechar esse ciclo com eles, quando eu pelo menos colocar tudo na plataforma e marcar aulão Tira Dúvidas e essa aula de casamento, aí eu posso pensar numa terceira turma, senão eu não vou dar atenção devida para eles, e eu tenho que dar. Então, este mês é certeza que não abre, e mês que vem provavelmente não. Se a gravidez continuar seguindo normal, esse semestre a gente abre sim, que era a nossa intenção, já era estar com uma terceira turma, tá? Já era ter aberto a terceira turma. Então, porque foi gravidez, foi Covid, foi sei lá o que. Não pode falar, né?
não pode falar o nome, foi virose de não sei o que, foi tudo ruim, aí acabou, minha filha. Como trabalhar a fluência na leitura, 11 anos, eu falei um pouco isso lá no começo, e aqui, a criança na escola, tá, já respondo. Como trabalhar a fluência, tem um ponto da aula do curso, que aliás acho que nem caiu na plataforma esta aula especificamente, que eu falo sobre o período, a idade pós 8 anos de idade. Eu dividi o modelo de currículo por faixa etária, mais ou menos, né? Por períodos de aprendizado, e quando eu entro na fluência, tem uma aula ali que eu tenho um materialzinho bônus de fluência e eu explico exatamente como faz isso daí. Se você quiser saber aqui, assim, eu tenho uma aula e um material bônus lá disponível para os alunos do curso. Mas eu tenho um resumo disso daí no destaque Ler e Entender. Ali, pode seguir que vai dar certo. Tem um destaque que chama Ler e Entender. Vai lá. Você vai curtir porque é topster, como dizem os jovens, né? Cadê? Latinha necessário, eu não sei nada. Cadê? Como você estrutura o trabalho, o estudo da arte? Putz, muito mal, na verdade, assim, tá capenga. Bem lembrado, preciso reestruturar. Mas como que eu faço? Assim, eu não manjo de arte, eu não manjo de música. Então, o que eu faço? Eu gosto de arte, eu gosto de música. Eu gosto de música erudita, eu gosto de samba, eu gosto de outras coisas. Assim, eu gosto de música erudita, eu curto, eu acho bonito. Outro dia a gente pôs o Tchaikovsky, fiquei emocionada, quase choro. Falei, putz, que lindo, me sentindo naqueles bailes, assim, dançando e tal. Achei o máximo. Achei lindo. Então, assim, eu gosto, eu curto, eu adoro música no canto gregoriano, eu gosto de música ortodoxa, eu gosto dessas coisas, eu gosto. Então, eu ouço, eu pego, sei lá, um autor aí que eu vejo que alguém postou, comentou, eu vou lá no YouTube e fico vendo várias obras, ouvindo. Aí eu mostro para as crianças, Então, normalmente, eu gosto de colocar, tipo, duas obras de música por mês. Eu gosto de imprimir imagens de obras de arte que eu acho bonitas e colocar para as crianças olharem. Então, eu gosto de trabalhar dessa forma. Então, coloca lá animais, nas artes, arte sacra, eu gosto. E eu tenho em alguns lugares aqui, isso aqui é uma coleção de história da arte. Só que o texto é meio esquerdado, assim, mas as obras são bonitas. Então, essas coleções antigas, esta, por exemplo, tá? Essa, por exemplo. Uma de sebo, que tenha muita imagem bonita e tal, é ótimo. Quanto tempo diário de estudo para criança que vai à escola, Drica Gabriel? Depende. Depende das atividades que ela tem à tarde, depende da disponibilidade da criança. Você vai ter que avaliar, tá? Vai ter que avaliar. Na escola do meu filho, as matérias são todas ensinadas junto e misturado. História, geografia, ciências, ensino religioso, tudo junto e misturado. Isso é uma novidade, né? Dependendo de como aborda, pode ser que seja bom, Lucas. Dependendo de como aborda. Mas se você conseguir misturar as matérias, o aprendizado da criança, assim, se você conseguir mostrar a relação entre os tipos diferentes de conhecimento, a criança vai gravar melhor as coisas. Então, o princípio em si não está de todo errado, né? Cadê? Tá. Tinha mais uma pergunta aqui que eu não tô vendo, eu acho. Ah, tá. Essa aqui. Sequência do que ensinar por idade. Putz, a gente precisaria de mais tempo para falar sobre isso, né? Para falar sobre isso especificamente. Putz. Mas começar pela linguagem, né? Começar pela linguagem, eu falei um pouco da sequência de alfabetização ali atrás na live. Começar pela linguagem, a história por linha cronológica, as ciências do mais simples para o mais complexo, dos elementos para depois os sistemas, né? Então, das unidades para o sistema, dos elementos para depois os grandes sistemas, né? Então, normalmente é assim. Mas precisaria do curso para responder isso daí, é difícil. Deixa eu ver se apareceu mais alguma. Ah, tá. Eu acho que era isso aí que vocês queriam perguntar mesmo. Então, se eu pulei alguma pergunta, por favor, manifestem-se. Ah, isso aqui eu vou ter que responder, hein? Cadê? Opa, cancelou. Cronograma de pré-alfabetização, criança de 3 anos e meio. Pré-alfabetização mesmo. E por favor, assim, coloquem as crianças para fazer atividade física. Não queira que seu filho seja um mini executivo. Então, a criança de 3 anos e meio, se ela não for uma criança ultra interessada, que
pede para fazer as atividades, meu, desnecessário. Pode esperar, leva ela no parque, leva ela para aprender a fazer castelinho de areia e espera. 3 anos e meio tá nova, você pode ler poema para ela, ler Cecília Meirelles, pode ler, não faz mal, só ajuda. Se ela tem capacidade de ouvir uma história curtinha, vai lendo as histórias da catequese, mas assim, cronograma, atividade ao ar livre, contato com a natureza, atividade física, ajudar a mãe em casa, aprender a misturar ingrediente. Hoje a Catarina me ajudou, um fenômeno, que gracinha, super companheira. Me ajuda a espremer limão, salgar a salada, picar as folhas. Então, 2 anos e meio, ela gosta, né? Então ela vem e ajuda. Eu não falo todo dia você tem que fazer. Não falo. Eu tô ali fazendo, ela fala, posso ajudar? Eu falo, pode. Acho ótimo, inclusive, né? Que vai aprendendo, né? Tem movimento de pinça, tem coordenação motora, aprende o sabor das comidas, acho ótimo. Então ela pede uma faquinha para cortar as coisas, eu não tenho coragem de dar faca de verdade, mas dou lá uma faquinha de criança, ela fica, dou uma comida mais molinha, ela vai fazendo. Isso é atividade de percepção da realidade, de tato, né? Isso tudo é importante. Gente, eu cansei, vocês cansaram, 2 horas de live, gente, eu falo pra burro. Tá ótimo, vai ficar salva por 24 horas com certeza, mais do que isso eu já nem sei. Mas tá aí, tá uma live para ajudar vocês. Muito obrigada pela companhia de vocês. Uma galera ficou até o fim. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero ter ajudado. Esse tema, assim, ele é longo, mas deu pra gente falar um pouquinho, né? Eu fico sempre achando que eu falei pouco. E olha que eu falei 2 horas. Mas assim, não dá pra falar. Por isso que eu falo, o curso tem 10 horas. A pessoa me pergunta como funciona um currículo. Você tem umas 4 horas pra gente conversar? Que funciona de um jeito longo. Mas obrigada pela companhia. Depois a gente vai fazer uma live sobre o Bullet Journal. Não ficou pra hoje, mas vamos ver. Aí eu já marco e já aviso vocês, tá bom? E aí podem mandar perguntas lá na caixinha e a gente vai conversando mais um pouquinho, tá bom? Dúvidas que ficaram, indicação de livro, tá joia? Brigadão pela companhia, pela força de vontade de vocês. A Paula tá aí ainda. Ei, Paula, gatona. E aí, diva é você, diva és tu, rabo de tatu. E um beijo pra vocês, a gente se vê de novo na próxima live. Rezem pra eu continuar tendo energia, né? Porque eu tô querendo, eu gosto de ficar aqui. Tá bom, gente? E aí vai ficar salva. Por pelo menos 24 horas, tenho certeza que vai ficar. Tá bom? Obrigada. Boa noite pra vocês, fiquem com Deus.